Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que você está assistindo esse podcast, eu só tenho algo para te dizer. Hoje a entrevista tá incrível, você vai curtir muito. Eu sou a jornalista Daniela Santos, ao meu lado está minha super parceira Teodora Malacrida. Tudo bem, Theo? Tudo bem, Dani, e você? Maravilhoso estar aqui de novo contigo. Delícia. Nesse podcast que a gente ama fazer entrevista com elas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Tudo bem com você que está aí nos acompanhando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um dia muito especial. Aliás, já estamos no mês de junho, hein? Este podcast vai ao ar, está indo ao ar já mês de junho. E que evento nós teremos em junho? Que mês maravilhoso, né, Dani? Mês maravilhoso, A gente Theo. ama esse mês também. Assim como a gente ama estar aqui com vocês. E essa entrevistada de hoje, eu sugiro que você garanta sua pipoca, seu chá, seu café, o que você quiser. E para e senta para ouvir, para assistir, porque vai valer muito a pena. Mais uma delas, que vai valer muito a pena, aliás, todas. Com vocês, a nossa querida, exuberante, Adjane Fernandes. Lá ela aí, minha gente! Oi, gente! Olha, demorou, mas eu cheguei. Enfim, Que bom, ela Adjane. veio. Estamos Isso muito mesmo. felizes de conhecer mais a sua história. Eu tenho certeza que o nosso público vai se encantar com tudo que você tem para entregar aqui. Se porque inspirar. você tem uma história incrível, né? Graças a Deus. Eu quero primeiro, agradecer a vocês pelo convite e dizer que é muito bom estar aqui ao lado de mulheres fortes, mulheres que de fato fazem a diferença aqui na nossa cidade. Isso aqui não é só uma entrevista, né? Eu acredito que isso aqui é algo que fica, que permanece, é uma memória que vai ficar lá no nosso subconsciente. Então, assim, muito, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras. E vamos falar, né, gente? Vamos contar histórias. Vamos lá, contar estamos história. criando memórias, né? Bem legal pensar Muito. sobre isso, Criar né? memórias. É isso para nós e para o nosso público também, porque vai ficar aí na internet Vai. e as pessoas vão chegando, vão assistindo, isso é maravilhoso. É É verdade. maravilhoso e já vamos começar a criar memórias, então. Porque a Adjane Fernandes é uma pessoa incrível aqui em Tangará da Serra, uma outra mulher forte aqui, não só nós, né? Você também é uma mulher super forte. Diz pra gente, quem é a Adjane Fernandes? É uma pergunta difícil. Essa é a mais difícil de todas. Eu falo que assim, todas as vezes que nós nos deparamos, né, com o questionamento, quem é você? Será que as pessoas realmente sabem, né? Quem eu sou? Eu acredito que no momento em que você entende quem você é, realmente você assume a sua posição e o seu lugar de pertencimento. Eu sou a Adjane Fernandes, né? Adjane Oliveira Fernandes, Olha. mãe da Mariana, mãe do Miguel. Eu sou filha da dona Ana, do seu Adjair, por isso o nome, a gente estava brincando antes aqui. Por que Adjane, né? Por quê? Porque naquela época eles tinham essa cultura de atrelar o nome do pai e o nome da mãe. Então, eu sou uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma empreendedora. Eu sou uma pessoa que fala de fé, que fala de motivação e que acredito que nós possamos ser aquilo que nós desejamos ser, se aquilo estiver realmente no nosso coração, se aquilo realmente nós tivermos internalizado. Lá no nosso espaço tem uma frase que vem muito de encontro com aquilo que a gente disse aqui no início, que é o escrevendo histórias. Então, eu sou uma mulher que escreve histórias. Olha que lindo. E foi sempre para você um sonho ser uma empreendedora, ter uma escola de cursos para crianças? Como é que foi que você chegou a esse ponto? Assim, foi um sonho ou aconteceu? Eu falo que assim, os sonhos, eles vão sendo criados ao longo da nossa vida, né? Não tem como você falar assim, algumas pessoas ainda acreditam, desde pequenininha eu sonhava em ser piloto. Que legal, você realizou, mas alguns sonhos a gente só sonha quando a gente amadurece. Então eu precisei amadurecê-lo para que eu entendesse que aquele era realmente o meu lugar, né? Então eu não sonhei em ser uma empreendedora, né? Eu não sonhei em ser uma professora. Eu não sonhei em estar na posição que eu estou desde pequena. E como isso aconteceu para você? Conta aí a tua história. Porque... Mas você chegou a sonhar alguma vez alguma coisa? Alguma outra coisa? Eu Alguma só queria... outra profissão? Vamos pensar assim, ó. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então, quando você vem de uma família muito humilde, você pensa que você só quer sair daquela condição, né? Então, assim, eu venho de... um pai e uma mãe, assim, que amava os seus filhos, mas que, infelizmente, a separação, ela
foi associada à nossa família. Então, aos 8 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe. E a gente passou por um momento muito tumultuado ali, eu e os meus irmãos e a minha mãe. A minha mãe, ela automaticamente, com a separação que ela não desejava, ela entrou no álcool. Então, ela bebia, né? E eu era meio que a mãe dos meus irmãos. Você era mais velha? Não, eu sou a do meio, Tá. né? Eu tenho um irmão menor e tenho um irmão que é mais velho. Então, às vezes, eu era mãe dos meus irmãos, às vezes o meu irmão mais velho era nosso pai. Então, assim, porque o meu pai, ele acabou tendo que ir embora, né? E hoje eu entendo, eu falo que depois que você se trata e você cura alguns traumas, você percebe que a pessoa, ela não faz aquilo porque ela queria fazer. Sim. Mas é porque era o que ele tinha para nos oferecer naquela época. E a gente ficou ali, né? Naquela volatilidade, vivendo aquela vida, né? De muita tristeza, de muita dor, de escassez, a escassez mesmo do alimento, de não sonhar, porque assim, a gente ia para a escola, mas a gente ia para a escola porque a gente queria se alimentar. Então Sério? eu venho de uma família que eu ia para a escola porque eu queria me alimentar na escola, porque de fato na nossa casa faltava muito. Então como que uma pessoa que não tem o básico, que é o alimento, ela vai sonhar, né? Em alguma coisa. Não, amor, eu só quero uma comida, né? Pensando em sobreviver. E eu só quero que a minha mãe saia dessa condição. Porque ter uma pessoa com um vício como a minha mãe tinha, porque ela, às vezes, a gente tinha que buscar ela em alguns lugares, né? O pouco que entrava, ela tinha que manter aquele vício dela. Então, assim, era muito difícil mesmo. Então, naquele momento que eu passei a minha infância e a minha adolescência, eu não pensava muito em sonhos, não. Eu só queria sair daquela condição. Nossa, e isso a gente morava em Barra do Garças, né? E aí, não era aqui. Eu sou barragarcense, Na né? divisa com Goiás. Com Goiás. Isso, Que com legal. Aragarças. Aham. E aí, em uma dessas, né? O meu pai, vendo a nossa situação, meu pai nos trouxe pra cá. Para Tangará. E ele trouxe nós e a minha mãe, porque ele via que a minha mãe, né, ela não tinha condição de ficar ali, mas ele nunca retirou nós daquele seio, porque ele sabia que se ele tirasse nós dela, nós éramos tudo que ela tinha. Sim. E a gente veio embora pra cá. E quando a gente chegou aqui, eu, né, cheguei aqui no auge dos meus 14 anos, sem entender nada. Eu agia realmente como um adolescente que não tinha uma mãe para instruir, que não tinha uma amiga para instruir. Então, era muito complicado, porque tudo que as pessoas me diziam, eu acreditava. Então, eu não tinha a minha verdade absoluta. Eu não tinha uma identidade. Eu era uma menina envergonhada. Eu lembro que eu tinha muitos dentes. Eu tinha dentes que eles tinham... a gente fala... dentes que são encavalados, né? Aqueles dentes. Então, assim, eu tinha vergonha de sorrir por conta disso. Então, era uma série... O meu cabelo, né? Eu me lembro que, na época, hoje, né? Nós chamamos isso de bullying, né? Que é as pessoas realmente criticar e falar e, né? Nossa, cabelinho de palha de arroz, cabelinho de palha de aço. Então, eu era aquela menina muito magrinha, raquítica, toda feiozinha, que tinha vergonha de sorrir, que não gostava de soltar o cabelo. Então, eu falo que hoje até o meu cabelo, quando eu me libertei, que eu falei assim, não, eu preciso soltar o meu cabelo, gente. Hoje eu tenho condição de pagar um shampoo, um condicionador, né, não? Naquela época eu não tinha. Então, tudo isso é muito libertador. Então, eu venho dessa família, que aí ao longo de tudo isso, quando eu chego aos meus 18 anos... A primeira pessoa que eu entendi que poderia ser uma pessoa que ia me tirar daquela situação foi o meu marido. E eu me casei. Com que eu idade? me casei com 18 anos. Olha. Mas logo que eu me casei, eu já, né? Eu falo que é uma união estável, né? Naquela época não era nem união estável, era assim, vamos juntar. Vocês foram morar juntos. Vamos só juntar aqui o que a Fugiu. gente tem. Eu não tenho nada, você não tem nada, vamos juntar. E com 3 meses, eu engravidei. Assim aconteceu? Eu era uma Nossa, ou você queria, Como ou que, se... como não que sabia. queria? Não tinha sabia nem o que era discernimento. contraceptivo, né? Você não sabia nada. Não foi assim, instruída. Não foi instruída, ninguém me ensinou, ninguém falou nada sobre a vida pra mim. Então, com 3 meses, eu estava grávida. E aí, o meu marido falou, ele veio pra estudar aqui também, também adolescente, com 19 anos, a gente vai ter que morar junto. Só que eu não tenho condição. Eu falei, se você não tem amor... Imagina, eu é que não tenho, porque eu ainda tinha uma mãe alcoólatra dentro de casa, né? Nossa, ainda Meu pai pagava mais. um valor pra gente ali mensal, mas era um valor pra suprir só as nossas necessidades básicas. E eu tinha uma mãe alcoólatra em casa. E eu falei, vamos fazer assim então, ó. Eu fico em casa, você fica na sua...
E a hora que a gente vê que a gente tem condição, a gente mora junto. Ele não tinha condição, porque ele morava com a irmã. E eu fiquei grávida e quando eu completei 9 meses, que eu estava próximo a ter a Mariana, foi quando a gente falou, agora a gente vai ter que morar junto mesmo, a gente não vai ter jeito. E aí eu fui morar com ele, com a irmã dele, né? Uma adolescente. Então, qualquer coisa, eu costumo dizer que assim, qualquer coisa que ele falava pra mim, que eu não gostasse, eu falava, vou embora. Pegava uma sacola, colocava todas as coisas dentro e descia embora. Aí ele chegava lá de novo à noite, falava, Sim, neném. não vai embora comigo, no carrinho, bora. Eu falo que assim, a gente morava na Vila Alta e a minha mãe morava perto da Rua Corsino ali. Você tinha que No descer. centro. Isso, você tinha que descer ali próximo ao bosque. Tá. Então eu descia aquele morrinho ali do bosque pra ir pra casa da minha mãe. Então assim, eu vivia subindo e descendo aquilo. Nossa, a com ladeira. sacola e com a Mariana. Porque qualquer coisa que ele falasse pra mim, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não preciso ouvir isso. E aí hoje eu quero tocar num ponto que é muito, muito crítico, que acontece hoje nas famílias. É assim, você começa a ouvir a sua mãe falar assim, ó. Você não precisa de homem. Você não precisa passar por isso. Você não precisa suportar qualquer coisa. Nós, enquanto mulheres, a gente cresce com aquilo, internaliza e todas as vezes que um homem faz algo com você, você volta lá na sua infância e fala assim, eu não preciso de homem. Então, era esse o discurso que eu usava com ele. Eu reproduzia o que eu ouvia. Sim. Todas as vezes. E ele tinha um discernimento de ir lá, me buscar com as minhas sacolas, com a Mariana e voltava de novo, entendeu? E aí, e subia, descia, subia. E eu fui amadurecendo com tudo isso e entendendo que aquilo ali causava um sofrimento. Tanto pra mim, quanto pra minha família. E aí eu falo que foi quando aconteceu o primeiro milagre na minha vida. Quando a Mariana chegou, a gente não tinha com quem deixar a Mariana. Né? E eu precisava trabalhar, porque daí a gente precisava suprir. Você já trabalhava onde? Eu não trabalhava, né? Quando eu tava grávida, eu não Você trabalhava. não trabalhou. Mariana nasceu, com 3 meses eu tive que trabalhar porque começou a faltar. Nossa, Faltar o quê? mais Faltar uma a fralda vez. da Mariana, faltar... Não é porque o meu marido não conseguia, porque o que ele ganhava era muito pouco ali, né? Ele trabalhava com o quê nessa Ele época? trabalhava numa construtora, mas ele iniciou como um menor aprendiz e depois ele estava como um balconista. Tá. E eu lembro que na época ele ganhava um salário base ali, Sim. né? Da época, há 21 anos atrás, sim. né? Então, chegou um dia que ele falou, eu não tô conseguindo, você vai ter que trabalhar. Então, com 3 meses exatos, eu tive que começar a trabalhar, porque a gente tinha que ajudar a suprir as necessidades. E a gente não tinha onde deixar a Mariana. E na época, creches não pegavam crianças tão pequenas. Hoje pega, né? bebê, Isso, né? hoje já pega, né? Bebê, Não. já tem... Não pega, não? Certo, As a partir creches de certa municipais, idade. Não, mas escolas não. particulares, algumas... Mas isso. acho que nem existia particular, né? Nem Acho que não. existia. Tipo os não. berçários, Não né? existiam os berçários, isso. E daí, eu me lembro que eu tava bem desesperada e um dia a minha mãe, em meio à sobriedade dela, porque ela caía e ela levantava, e ela caía e ela levantava. E aí, ela sentada comigo no sofá, ela disse assim, filha, se você confiar em deixar ela comigo, eu cuido dela e eu não vou beber. Ai, Maria. E aí, eu e o Sérgio, e agora? A gente deixa o nome. Minha mãe bebeu por 10 anos. Nossa, Como é que eu vou Jane. confiar 10 anos? E ela bebia de cair no chão. E a Mariana só tinha 3 meses. E aí o Sérgio disse, vamos tentar. Vamos deixar um dia. Sim. Vamos ver como que vai ser, Aham. né? Vamos tentar. E eu lembro que aquilo foi sabe, eu comecei trabalhando numa loja de celulares. Eu habilitava celulares pós-pagos, Sim. né? E aí eu fui e aquilo, eu ficava num medo. E aí chegou a hora da mamada, aí eu descia, aí eu olhava. E eu sempre conhecia minha mãe pelo olhar. Então, eu olhava pra ver se ela Você já tinha sabia bebido, bebido. né? Não. Aí eu voltava. Aí, às 4 horas de novo, eu voltava pra dar uma mamar pra Mariana. E aí eu olhava de novo nos olhos, não. Como ficava vermelho, assim, se ela tinha bebido? Os olhos ficam baixos. Tá. Né? Ele cai, fica meia fase. E daí eu me lembro que ela não bebeu naquele dia. Mas às 6 horas, quando a gente chegou para levar a Mariana, ela pediu, ela falou, não leva ela não. Deixa ela aqui só mais um pouquinho comigo. Porque para ela, a Mariana foi como se fosse o refúgio dela. Era uma né? força Era que ela a força que ela tinha, era a Pra não Mariana. beber. Era beber. Então, assim, pensa, uma pessoa tá no fundo do poço. Nossa. Quando a Mariana foi a corda
que jogou pra ela segurar e falar, não, essa menina tem que me tirar desse buraco. Que ela pensava Que assim, não posso lindo. beber porque Eu não posso beber porque eu tenho que cuidar da dela. Mariana. Deus. Isso. E aí depois ela relatando, aquela noite ela passou toda acordada. Meu Deus, Ela não Jane. dormiu, porque ela pensou assim, eu tenho que ficar acordada pra eu esperar a Mariana chegar. E aí, quando era 5h30, 6 horas, eu descia, de novo, empurrando o carrinho. E ela já estava na esquina. Esperando a Mariana. Quando a gente não podia buscar a Mariana pro almoço. Aham. Não tinha isso, Ela ficava né? o dia todo O dia lá. todo. A gente só pegava ela às 6 horas da tarde. E 6 horas ela sempre dava uma desculpa que tinha que deixar. trocar, que tinha ficar que um dar um pouquinho banho mais. pra ficar um pouquinho mais. E a gente entendia que era o Que momento, era- isso. Ai, Aos que finais lindo. de semana, aos finais de semana, ela ia lá em casa. Aham. Porque daí ela falou, não, eu só vim só pra dar uma ajudadinha aqui em alguma coisa que você precisar. Mas na realidade, ela queria a Mariana. E assim foi. E a Mariana conseguiu. Foi a Eu cura falo que a dela. Mariana foi a cura da minha mãe. Meu Então, assim, às Deus. vezes a gente fala, né? Mas E ela como assim? parou? Ela parou. Parou. A minha mãe nunca mais bebeu. Tem 21 anos. A Mariana vai fazer 21 anos. Tem 21 anos que a minha mãe não bebe. Ela deve ser apaixonada pela Mariana até hoje. Ela é o dengo, o dodói da Mariana. Fala qualquer coisa, mas não fala da Mariana. Às vezes eu fico irritada com mãe, a Mariana, isso aqui. Ah, não fala assim da minha filha, não. Porque ela chama ela de minha filha. Não fala isso, não fala assim da minha filha, não. Ah, tadinha. Tão pequenininha. A Mariana é frágil. Você fica falando isso dela. E aí, a Mariana, ela foi praticamente criada Pela pela avó. avó dela, entendeu? E eu falo que foi a salvação da Mariana. E Foi. quando lindo que isso. veio a salvação de Djane? Porque até Eita! então não era Fernandes. Tô Era, brincando. né? Ela sempre Aham. foi. Isso. Porque a Djane, gente, muita gente vai se lembrar. A Djane era aquela super mega power vendedora da Rubi. Isso E mesmo. ó, que nem tá patrocinando a gente, mas é porque, né? Beijo, tia Janete. Fica Lembra aí, da fica gente, fica a dica. Aham, é. Só pra eu entender o link, a relação. Você tava vendendo Celular. celular. E aí você foi pra Rubi? Como é que você entrou na Rubi? Essa empresa em que eu vendia celular pós-pago era uma ótica. Tá. Era uma ótima. Era uma ótica que ela trabalhava com óculos, relógio e tal. E ela tinha, lá dentro tinha Claro. Que legal. Então eu fui convidada a trabalhar nessa empresa. Convidada não, eu fui lá e me ofereci, né? É. Porque eu ia cuidar só do balcãozinho da Claro, que ele ficava no meio da loja. Então eu ficava de pé, das 7 às 18, lactante, né? Ali de pé, vendendo, habilitando celular pós-pago. E eu ficava olhando o entorno, né? O entorno era o quê? Era uma ótica. E as meninas atendiam. Então eu comecei a me acostumar com o ambiente. O que eu pensei? Eu ganhava metade de um salário Nossa. mínimo na época. Eu lembro que o dinheiro que eu ganhava era realmente só para manter as fraldas da Mariana e manter algumas coisas ali, mas quem supria a maior parte era o Sérgio. E nesse momento eu pensei, se eu quiser sair desse estágio que eu estou, eu vou ter que me destacar nesse lugar. E como que eu vou me destacar nesse lugar? Eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, eu chegava, quando não tinha ninguém para habilitar, eu ia ao fundo, pegava um pano e eu começava a limpar os relógios. Eu começava a limpar os óculos. Eu começava a olhar preço. Eu começava a olhar a tabela, porque elas tinham uma tabela de lente, porque eu vendia óculos de grau. Uma tabela de lente. Às vezes eu perguntava, mas como que é que vende um óculos? Né? E eu ficava naquela curiosidade de como que é que aquilo acontecia. E, nesse meio termo, uma funcionária, aconteceu um problema e ela não foi mais. Eles tinham 2 funcionárias. E aí, chegou um momento em que ele falou assim, Djane, hoje você consegue nos ajudar? Porque uma funcionária faltou. Aquele dia, eu dei o meu máximo. Uau. Aquele dia, eu falei, hoje eu vou mostrar pra ele que eu posso ser uma vendedora de ótica. E assim aconteceu. Nesse momento, ele falou, nossa, mas até parece que você já sabe vender. Claro, eu ficava olhando as meninas o tempo todo. Eu habilitava um celular, 2 no dia. Então, eu comecei a observar. Ele falou assim, quer fazer uma experiência de 30 dias? Falei, quero. Nossa, agarrou. Agarrei, abracei e falei, eu vou comer isso aqui. E eu ficava estudando aquelas tabelas e né, toda espontânea, com aquela boca cheia de dente torto, aquele cabelo todo fuazado, mas eu tava ali, entendeu? E uma coisa que é muito real. Como eu venho de uma família muito humilde, eu não sabia me comunicar. Eu não sabia conversar. Eu não sabia usar gramática corretamente. Você falava errado. Eu falava muito errado. Eu falava galfo, cuié, óculos. Óculos. Eu vendia óculos. O senhor, né? Eu não conjugava verbos no final. Então, era o senhor. O que o senhor deseja?
O que é pro senhor? Pro senhor, entendeu? Então, eu comecei a atingir um público mais carente. Então, eles queriam sempre que eu atendesse eles. Por quê? Porque eu tinha uma linguagem. Tudo tem salão bom, gente. Ela fala isso. Ela fala igual nós, né? Então, e ali eu fui ganhando, fui conquistando até um dia. Eu me lembro que eu falei, não, eu quero mais. Os meus olhos brilhavam quando eu passava na frente da ótica, que eu trabalhei por 10 anos, que é a Rubi. Nossa. Brilhava, porque eu falava assim, gente, ali é o melhor, ali é o top, né? Na verdade, é até hoje, não é? Até hoje. Tia Janete. Ó, fica a dica. É até hoje, aham. E aí eu passava ali, eu brilhava os meus olhos. E eu me lembro que eu falava assim, Sérgio, eu quero trabalhar naquele lugar ali, ó. Ó, que povo bonito, arrumado, todo mundo com a mesma roupa. Porque lá onde eu trabalhava, não era, né? Era só uma camisetinha. Sérgio, olha lá, parece que todo mundo Existe que esse lugar trabalha que você lá... trabalhava ainda? Existe. Ah, tá. Olha lá, Sérgio, parece que todo mundo que trabalha lá é rico. Olha essas meninas, Olha. tudo impecável, tudo arrumado. Eu quero trabalhar lá. Ele falou, leva um currículo lá. Eu falei, vou levar. Fui. Gente, é muito engraçado. É muito engraçado, porque assim, eu tenho certeza que o Rogério ele lembra disso até hoje. Cheguei com o meu currículo, falei, quero falar com o dono. Sabia o nome do dono? Não sabia. sério? Quero falar com o dono. O que é? É só com o dono. Aí a moça subiu e falou, ei, tem uma moça lá embaixo que quer falar com você, Rogério e tal. Manda ela subir. Cheguei. A hora que eu cheguei na sala dele e tal, ele falou, oi, o que é pra você? A hora que eu sentei na cadeira, a cadeira dele era uma cadeira de balanço. Tá. Então, eu ficava fazendo isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Então, eu já trabalho numa ótica, daquele jeito, falando Com daquele jeito, ansiedade né? também, né? Eu trabalho numa ótica e aí, assim, eu tenho um sonho de trabalhar aqui com vocês, porque, assim, é uma empresa... E fui balançando, Quando eu menos imaginei, a cadeira derrapou e eu caí. No que eu caí, eu nem sei se eu posso levantar aqui, eu posso? Pode. Ele fez assim, ó. Ele só afastou e falou assim, tá tudo bem? Arrumei a cadeira, sentei de novo, falei, tá tudo bem. Tipo assim, aí, naquilo ali eu falei, esgotou todas as minhas chances. Como é que uma pessoa vai contratar uma moça que cai na entrevista, toda desajeitada? Meu Deus. Beleza, ele falou, olha, eu vou analisar seu currículo e a gente volta depois, né? Falei, Sérgio... Poderia ser uma cena de um filme de comédia, de uma entrevista de Sérgio, emprego. sabe quando eles vão retornar? Nunca mais na vida. Enfim, foi chegando o próximo a dezembro. Um belo dia, meu telefone toca. Oh, meu Deus. E aí eram eles pedindo se eu poderia fazer uma experiência. Eu ainda estava na outra ótica. Eu falei, mas é que eu tô trabalhando, né? Ele falou, então, a gente precisava de alguém pra fazer uma experiência. Eu falei, eu vou. Então, você vai deixar a outra empresa na mão? Eu falei, eu vou comunicar a ele e vou dizer que eu não posso perder essa oportunidade. Porque essa é a oportunidade dos meus sonhos. Ai, que lindo. Ele deve ter se encantado, né, com isso. Aí ele falou, então você começa na segunda. Aí eu tinha que avisar pro meu ex-patrão. Meu Deus. Aí ele ficou meio magoado comigo. Eu não posso nem falar quem é, né? Não. Porque daí, né? Porque daí, assim, eu abandonei. Depois você fala em off. Você fala em off, aí depois a gente conta pra vocês em off. Vocês só e aí eu tive que abandonar. Manda mensagem no privado. Isso. Eu tive que mandar mensagem e dizer que eu não conseguiria. E eu cheguei naquele lugar. Que pra mim tudo era lindo, era um porcelanato. Parece meu que Deus. A minha sujeira, ela ia caminhando comigo dentro daquele lugar do meu pé, entendeu? Eu não tinha roupa para aquele evento. Eu não sabia me portar. Quando entra aquela loira maravilhosa, que era a Janete, aquela loira maravilhosa. Sempre Oi, impecável. Flor. Aquela assim, né? Oi, Flor, tudo bem? Não sabia nem o que falar pra Vem aquela que a tia elegância. vem te ajudar. Vem que a tia. Vem. E comecei. Né? Eu comecei ali. Primeiro eles me deixaram um pouco ali no pacote. E aí eles foram... Porque, a princípio, eu carregava algumas coisas do outro local. E eles trabalham com muita idoneidade. Eles são assim, sabe? É fantástico. Tudo ali é muito real. E eu comecei a entrar nesse mundo do real. Esse mundo de que... Aqui você pode ser o que você quiser. Nós estamos aqui para ajudar você a crescer. Então, era muito bom trabalhar naquele lugar, porque eu aprendia muito. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu sei que ela não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar. Eu falo que a Janete, juntamente com o Rogério, a Janete mais porque era o maior contato, né? Ela realmente me ensinou
a ter etiqueta. Ela me ensinou a me vestir melhor, ela me ensinou a me comportar, ela me ensinou a calar na hora que eu tinha que calar, falar quando eu tivesse que falar. Por quê? Porque lá a gente eles lidam com o público A, B, C, todos, né? Então, assim, como que eu vou me portar na frente do público A? Como que eu vou vender uma joia para alguém que não gosta muito de falação? Porque quem entrou para comprar uma joia, entenda, ele entrou para comprar esse anel. Cala a boca e vende o anel. Você não precisa ficar falando quantas pedras. Ele já sabe porque ele viajou o mundo, então ele conhece o anel. Não precisa ficar, esse anel, cala a boca, né? O público A, ele é diferenciado do público C, que é o pobre prêmio, o público B, que é o pobre prêmio, que é aquele que fala, e quantas garrafas tem aqui? E do que metal que faz? Né? É assim. Um adendo. Né? Entendeu? Qual público será que nós estamos? Nós somos o pobre premium. Claro! Que é aquele pobre... Pobre Mariana! Nós somos o pobre premium, que é aquele que é pobre, mas lá no fundo... Não, amor, eu não sou. Eu vou comprar um Corolla em 5 anos pra pagar ele, entendeu? Eu vou comprar uma casa e dividir pros meus netos pagarem ela, Uma vez entendeu? eu ouvi de uma certa pessoa que tudo bem parceladinho. Você compra até um avião, amor. Bem parceladinho, você compra um avião. Então, né? E assim, como é que ela ia te ensinando, Dijane? Ela ensinava mesmo, falava mesmo, como é, tipo... Ela é fina, né, bem? Não, ela é finíssima. O exemplo dela, chiquíssima. o exemplo dela já era uma Arrastava. aula. Primeiro que quando ela passava, você já né? melhorava a postura. Melhora a postura, porque ela passou. Ela passou, né? Passou ali. E aí, era aquela coisa bem meiga, assim, ela chegava e falava. E ela faz isso mesmo, Bem Dani. Ela meiga, faz assim, Fia, vem cá, vem com a tia. Vem aqui, cá deixa com eu a só te tia. falar uma coisa. Ai, tão bonitinho. A Dijane, quando ela fazia assim, ó. A Dijane, você vem aqui, Flor? Oh, meu Deus. Né? Mas era bom. Então, ela chamava, ela falava, Flor, deixa eu te falar uma coisa, ó. Você tá vendo esse tecidinho que a gente comprou do uniforme? Então, esse tecidinho, com o suor, ele fica escurinho, né? Principalmente aqui, ó, embaixo do braço aqui, ó. Então, assim, como você vem de bicicleta? Como você vem de bicicleta, amor? Como você vem de bicicleta? Então, assim, faz assim, Adjane. Coloca uma roupinha na sacola. Chegando aqui, você troca, tá? Né? Deixa pra você colocar esse tecidinho aqui. Até porque não acontece de dar um mau cheiro, não acontece de fazer a manchinha. A pizza. Ela não falava pizza porque ela é fina, né? A manchinha, né? E aí, você fica melhor apresentável. Pronto. Nem Primeira doeu. aula, entendeu? Nem doeu, porque ela era fina. Um belo dia, né? Aí me chega ela com uma sacolinha cheia de laque, maquiagem. Jane, por favor. Flor, eu vou deixar bem desse lado do armário aqui, ó. Esse laquezinho. E essas coisinhas aqui de maquiagem. É pra vocês. A hora que vocês quiserem usar, tá? Pode vir aqui. Aquilo, eu já não era boba, né? Ó. Ela tá mandando eu pentear o cabelo. Por quê? Pensa. E olha o isso aqui- jeito dela pra abordar esses assuntos com você, Gente, não é? Hoje, Cuidado, hoje, né? se uma Demais. empresa faz uma coisa Ai, dessa, gente. o funcionário leva Ai, o empresário no Ministério do Trabalho e tá fala tudo que ali complicado. aconteceu um assédio e tal. Não é, verdade. gente, ela me Ai, ensinou. E você é Real. grata por e eu isso. sou grata, porque a mulher é a finese. Então, ela foi o meu espelho ali naquele momento. E aí, eu me lembro que daí eu comecei, aí eu passava bem o laquezinho. Chegava em casa à noite, aquele negócio tava duro, esticado, entendeu? E aí, fui aprendendo a passar maquiagem. Às vezes eu passava Exagerava. muito blush, né? Aí eu chegava ali, aí ela falava, tá linda, Diane. Dá uma reduzida só no blush aqui, vai ficar ótima. Entendeu? Na próxima vez. Enfim. Gente, eu tô vendo o Júnior assistindo esse Não, podcast. imagina. Ele falando, ai, a Dijane, você me mata, Dijane. Cara, O Júnior é irmão dela. Ah, tá. Cara, conta a sua trajetória de empresária. Você tá contando. Mas a o que gente que eu quero vai te mo- contar. É, já Calma, vai chegar. gente. Tudo tem um porquê. Claro. Vocês não estão O que entendendo. O que eu quero mostrar para as pessoas? Amor, É isso que que você falta, pode, Dijane. que você pode ser pra você pode. Nossa, gente, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, Tem. eu não dou conta. Eu tô aqui, ó. Cara, se você tiver uma persistência, se você entender, se você compreender que tem pessoas que querem realmente te ajudar, você vai chegar aqui.
Só que se faltar humildade, se faltar sabedoria, se você... Todas as vezes que alguém falar alguma coisa, ai, por quê? Não. Tinha vezes que eu batia de... Eu tenho certeza que a Janete hoje, ela fala, Jane, você era tinhosa. Porque às vezes eu falava algumas coisas pra você, você não entendia. Eu era aquela que eu emburrava. E aí, né, ela terminava de falar alguma coisa, eu tava ali de bico, ela falava, e não adianta ficar com essa tromba pra mim. Sabe, mãe? E não adianta ficar de bico porque eu estou falando para o seu bem. Que ótimo. Maravilhoso. Olha eu aqui, ó. Gostoso. Saía, ficava aquele dia sem falar com ela, no outro dia eu falava, gente, tem que falar com ela porque ela paga meu salário, né? Mas aquilo, todas as vezes que ela falava algo, eu era teimosa, né? Falava uma coisa pra mim, eu falava, não, mas eu quero fazer desse jeito. A Diane não faz desse jeito. Faz desse jeito aqui, ó. E em meio a tudo isso, eu me lembro que quando eu me despertei pra linguagem mesmo, foi um dia que eles estavam pintando algo ali. E aí o meu patrão falou assim, o Rogério falou assim, a Diane, escreve numa folha sulfite pra gente, não mexer, porque eu não quero que mexa, porque a gente pintou aquilo ali. E eu escrevi, não mexer com CH. E mexer com CH não existe, porque é de mechas de cabelo. E eu escrevi com CH. Ele desceu, ele olhou o papel, ele falou, a Diane, foi você que escreveu o papel? Eu falei, foi. Ele falou, vem aqui. Cheguei lá. Aí ele falou, a Diane, vamos lá. Mexer é com X e não com CH. Como que nós vamos deixar um negócio desse aqui? As pessoas entrando vão achar que... Porque entende, Diane, que quando você escreve errado, não é a Diane que escreveu errado, é todo mundo. Claro. Eu falei, preciso aprender a falar. Agora era o que estava faltando. Por quê? Porque eu já... e ela foi soltando algumas pessoas para eu poder atender. Então, ela foi liberando. Ela foi confiando em você. Ela foi confiando. Então, algumas pessoas, eu só ficava do lado dela assim, ó. Aí ela falava, embala. Aí, vou lá, embalo, voltava. Eu era do e o que ela fazia? Ela passava aquela comissão para mim. Porque ela sabia que aquilo alimentava a minha casa. Sim. Porque ela sabia que eu precisava daquilo. Então, muitas vezes, ela fez vendas e colocou no meu nome. Porque ela sabia que aquilo alimentava a minha casa. E a sua renda melhorou bastante. Aí a minha renda foi aumentando, até que veio um concurso público do Estado para a polícia. Foi quando o Sérgio se inscreveu. Mas você já tinha ido pra faculdade? Ainda não. O Sérgio primeiro fez o concurso dele. Então, o Sérgio fez o concurso dele. E aí, demorou. E ele foi aprovado. Nisso que ele fez o concurso, ele me despertou. Vou fazer faculdade. Vou fazer faculdade de letras, Sérgio. Que eu preciso aprender a conversar melhor. Eu preciso aprender a me comunicar. Então, ele no curso ali, mas o curso dele ainda não tinha começado realmente as formações. E eu comecei com a faculdade. E na faculdade, aquilo foi me despertando. E eu me lembro que quando eu falei pra Janete, eu falei, Janete, eu quero estudar. Ela falou, isso mesmo, Jane, vai lá. Eu falei, só que eu vou ter que sair. Por exemplo, eu não vou conseguir ficar até 18 e pouquinho. Eu vou ter que sair sempre 18 horas. Porque daqui eu vou ter que ir pra Unemat. Ela falou, tranquila, Jane. Pode ir, o Rogério. Vai, minha filha, você precisa mesmo. Depois que você escreveu Mexe com CH, faz uns 10 anos dessas letras aí pra mim, né? E peraí, só um pouquinho. Como é que veio a ideia de faculdade de letras? Por que você pensou, vou fazer letras? Quero. Um bolinho de milho? Porque eu queria aprender a me comunicar. Tá. Aí a faculdade de letras me ensinou a comunicar? Não. Não, mas ajudou muito, né? Ajudou muito, né? Mas ela não me ensinou a comunicação, então eu tive que buscar mais. E aí eu falo que foi a grande sacada. Então eu comecei a fazer o Unemat, fiz letras. Para dar aula? Não. Eu fiz letras porque eu queria aprender a me comunicar. Quando eu estava nos meus estágios ali, foi que veio nossa, é legal lidar, né, só que eu gostava sempre de adolescentes e não crianças. Sempre gostei mais de adolescentes, porque a minha linguagem era mais adolescente. Por mais que eu atendia ali um público mais velho, mas a minha linguagem era essa. E eu comecei a ficar encantada por aquilo ali. Só que eu pensava assim, ó, uma faculdade, ela não te dá capacidade para você já atuar. Engano de quem pensa assim, ó, eu vou sair da faculdade, eu já vou atuar. Não, você precisa especializar. E aí foi quando eu fiz uma especialização em oratória, língua portuguesa e redação. Aí a especialização abriu... Quero café. Abriu, tá. Aí, a especialização abriu a minha mente. Uau! E a especialização foi presencial?
Ela era híbrida, né? Tá. Isso. Já? Então, já. Naquele Naquela tempo? época. Amor, não era tanto assim, não. Para, que eu já tava um pouco mais avançada na idade, né? Isso. Enfim, fiz a híbrida e eu fiquei encantada. Uau. Porque eu falei, nossa, oratória, vou aprender a conversar. Língua portuguesa, vou aprender que não se escreve, mexer com CH. E redação, porque eu gostava já de escrever algumas coisas, né? Mesmo não tendo um conhecimento. E foi nessa época. E aí, junto a isso, o Sérgio começou a fazer a formação. Então, a gente combinou assim. Sérgio cuidava de Mariana para fazer faculdade. E quando o Sérgio foi para o curso de formação, eu já estava terminando a faculdade. E daí a Mariana, eu cuidava de Mariana para Sérgio fazer a formação. E quando eu falo cuidar, é realmente suprir as necessidades da nossa casa. Porque o curso de formação, ele paga um valor muito baixo. E aí, eu tinha que realmente sustentar a nossa casa. Então, a gente quase não se via, porque o curso de formação era em Cuiabá. Ele teve que morar em Cuiabá nesse período. Sim, ele ia, aí ele fazia em Cuiabá, às vezes ele fazia aqui, porque eles vão pra mata, né? Eles fazem sim. um preparatório pra aprender a lidar com isso. É o mesmo que a academia que fala para a Polícia Militar? Então, é ele saiu do curso com uma patente mais alta, já não como soldado. Primeiro você começa como soldado. Primeiro é aspirante, depois é Tá. soldado. Acho que foi isso. Não lembro, que já tem muito tempo, né? E aí foi quando a nossa vida começou a mudar. Melhorar. Porque daí, de uma vendedora, eu passei a ser gerente de vendas da Ótica Você Rubi. subiu. Amor, eu Que subi. chique. Aí eles abriram uma segunda loja. E daí, eu fui como gerente dessa segunda loja. Ai, que lindo. E aí era, né? Porque daí eu já sabia, amor, escrever, mexer com os X. E também, eu já certo? tinha E todo... também, Adjane, ela percebeu que você tinha jeito para lidar com pessoas, para liderar, porque senão ela não ia te dar uma gerência, Claro né? que não, tinha A empreendedora já responsabilidade. começou a aparecer nessa época. Ali, isso mesmo, né? Então, assim, aí eu já ajudava ela a fazer compras. Nossa. E eles foram me ajudando nesse meu crescimento. E eu sei que eles não gostam que eu falo isso, mas eu falo. Quando eu e o Sérgio, a gente casou ali, quando a gente juntou, a gente morou de aluguel por muito tempo. E a gente conseguiu comprar um lotezinho e construir uma edícula ao fundo. Mas era uma edícula muito pequenininha, né? Só tinha 3 cômodos. E um dia, né, eu já tava trabalhando por algum tempo, eu subi lá e falei assim, Rogério, eu queria construir minha casa. Ele falou, que bom, Adjane, eu fico muito feliz, né? Que bom, é isso, eu quero que você desperte vocês. Aí eu falei assim, então, só que eu não tenho dinheiro. Você não me ajuda a financiar uma casa pra mim, não? Porque daí já tinha intimidade, né? Você não me ajuda, não, lá na minha casa? Eu queria só fazer uma casa na frente, Rogério. Uma casinha pequena, nada muito grande, só né? Aí ele deu risada, ele falou, você é cara de pau, né, Adjane? Como é que você sobe aqui pra lá? Aí eu falei, ué, mas, né? Aí ele falou, tá, mais tarde nós vamos lá ver sua casa. Olha. Ele foi comigo lá, chegou lá. Nossa! Ele olhou como era a minha casa. Até então eles, né, não tinham noção. Ele foi lá, ele viu como era a minha casa, ele olhou tudo. Aí ele falou, quanto que é, Adjane, pra construir uma casa aqui, na frente? Ah, Zé, eu acho que é tanto e tal. Faz um orçamento aí, Adjane. Vê quanto que fica esse negócio aí. A gente parcela e você vai pagando esse negócio. Enfim, ele me ajudou a construir minha casa da frente. Nossa! E eu sou muito grata a eles. Vocês não têm noção. Por quê? Porque eu aprendi com eles do início e eu aprendi a empreender com eles. Eu ficava olhando eles, sabe? Teve uma vez que a gerente entrou de férias e aí eles né, falaram, Adjane, você consegue só assumir nessa questão financeira e tal? Então, assim... Eu ficava olhando ele fazer os cálculos, as contas, e ele é muito ágil, então assim, e aquilo foi me despertando, não com inveja, mas Sim, assim, gente, interesse. Gente, Eu também eles quero. nasceram, gente, eles vieram do pó, entendeu? E hoje eles têm um império com muito trabalho, com muito esforço, por que eu não vou ter? Não, gente, eu preciso dar isso aqui pra minha família também. E eles sempre, sempre, sempre despertaram isso nas pessoas. Você pode, você é capaz, você consegue, você, né? Então, assim, eu falo que quando você tem pessoas que te motivam, nossa, é como se fervesse algo aqui dentro de você fala assim, não, eu preciso mudar de estágio. Nossa. Eu preciso viver algo diferente do que eu vivo. Aquela coisa de que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, Sim, faz olha sentido, só, então, gente. real. Sim! Eu me lembro que uma vez ela levou a gente pra jantar na casa dela
E eu nunca tinha visto uma banheira, né, numa casa. E aí, a gente conversando ali, eu falei assim, gente, eu nunca vi uma banheira. Ela falou, vamos ali, então. Ai. Gente, eu tirei 50 fotos dentro da banheira. E ela dava risada. Eu dentro daquela banheira. Porque assim, entende? Eu era uma menina de interior. Eu não tinha. Era uma coisa que era. Não era uma coisa que eu tinha. Como que eu posso dizer? Eu não sonhava com aquilo, eu não tinha acesso a isso, sim, entende? Sim. Então. Você via em novela, você via em TV. Era essas casa coisas. de novela. Casa de novela. E daí eu falo que eles foram me despertando isso, foram me despertando. E aí foi o momento em que eu e o Sérgio decidimos. A gente já estava, né, estabilizados ali com a nossa casa. Eu falei, Sérgio, a Mariana começou a pedir um irmão. Ela falou, né, mamãe, todo mundo vai ter sobrinho, todo mundo tem irmão, eu não tenho. E ela começou a chorar porque ela queria um irmão. Que idade ela tinha? tinha? E eu e o Sérgio, 8 anos, 12. 12 ou 8? Comecei com 8. Ela começou a pedir com 8. Tá. Isso. E eu e o Sérgio, não, a gente não tem outro filho. Por quê? Porque com a Mariana, a gente passou muito aperto. Sim, sim. Muito aperto. Então, a gente não viveu aquela criança. Aham. Então, não. E aí, aos 12, a gente não resistiu. E a gente planejou o Miguel. Então, a gente vai ter o Miguel agora. Ponto. Então, a Mariana brinca, né? A Mariana é da época do Mater Dei, sabe? Então, Mariana era aquela do corredor. Aquele monte de mulher parida dentro de uma sala, gritando, entendeu? E Mariana ali. Miguel já é uma coisa mais clínica da criança. Já vem outro... Horário marcado, maquiagem no rosto, foto, tudo, entendeu? E aí a Mariana brinca que o Miguel é Nutella, porque ele nasceu numa era totalmente diferente da dela. Porque realmente ali a gente já tinha condição, né? E ele tem que idade? Miguel tem 8. E eu falo que daí, a partir daí que o Miguel nasceu, eu falei, eu não retorno mais para a empresa. Uau! Falei, não retorno mais, agora eu quero viver daquilo que eu me formei. E aí eu me lembro que quando eu cheguei para falar para eles, o Rogério ficou bem triste, assim, a Janete, mas eles disseram, neguinha, vai atrás do seu sonho. Se esse é seu sonho, se esse é seu desejo, pode ir. E se não der certo, lá você volta. Ai, que lindo, gente. E todas as vezes, assim, Né? no começo, todas as vezes que eu voltava lá, ele falava assim, neguinha, que dia que você vai parar de brincar de professora? Olha. Eu não tô brincando de professora, tá? Eu sou professora. Porque ele falava, que dia que você vai parar? Ele Então, queria assim, você de volta, Ele queria de né? volta, né? Mas hoje a gente tem uma relação, meu Deus, muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo, assim. Vocês têm Eu contato, amo- então? Tem, todas as vezes. Eu vou lá, eu peço o mesmo desconto pra eles de quando eu trabalhava como funcionária. Eu falei, e o desconto de funcionária? Djane, tem quase 10 anos que você saiu daqui. Você tá pedindo desconto de funcionária. Hoje você tem condição, entendeu? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o amor que nos une, né? Enfim, a partir dali, o Miguel nasceu e eu eu decidi trabalhar numa escola pública. Então, foi a primeira escola pública que foi implantada aqui como tempo integral. E eu cheguei lá com uma gana, com uma garra. Eu falei, eu vou mudar o mundo nesse lugar aqui. E eu queria fazer algo que ninguém fazia na escola pública. Queria fazer algo que ninguém fazia na escola pública. E a primeira coisa que eu fiz, eu criei um concurso de redação. Meu Deus. Para a escola inteira. Sem falar para a diretora. Daqui a E pouco aí, vai ter questão de ego ali na escola, não tem? Isso. E aí a gente sabe que, assim, existe uma hierarquia nas escolas. Você não faz nada, porque você não é dona da escola, amor, né? Existe uma direção, existe uma coordenação, você deve, né? Isso a eles. Então, você não cria nada. Só que, assim, eu criei o concurso e eu convidei autoridades. Eu convidei o prefeito, eu convidei policiais, eu convidei um meio mundo de gente e fui atrás de patrocínio. Inclusive da Rubi patrocinou um óculos e um relógio pro evento. Gente do Como céu. que a mulher cancela o evento, a diretora? Ela cancelou. Não. Ela já queria tava tudo cancelar, armado. tava tudo armado. Ela falou assim, eu lembro que ela usou o termo, você é um irresponsável. Como é que você cria algo Sim. sem passar por mim? Ela estava correta, né? Sim. E aí ela até disse que ela iria levar o meu nome a DRE, que era como ela ia... Ela não gostou. É Meu preferido, Ela né? ia A de fato me diretora é ela. denunciar, né? Ué, o que essa menina... E criei esse concurso e movimentou a escola. E ela mal desceu lá para cumprimentar as pessoas, Nossa. porque ela ficou muito, muito irritada.
E aí Ela depois podia ter daquilo eu pego não trabalhei carona mais lá. no evento e se Pois promovido. sei que depois Ela era daquilo, diretora da não escola, no fim sei das porquê, contas. mas depois daquilo eu não trabalhei mais lá. Foi só aquele ano ali que eu consegui trabalhar. E aí eu decidi que eu não queria mais. Era o sinal do universo que você Era. não podia. Como ser eu não comandada. eu não conseguia fazer nada do que eu queria fazer ali naquela escola. Tudo que eu falava, que depois da pessoa montar um concurso, né? Numa magnitude dessa, tudo Ela que eu falava era travava. não. Não pode, não vai fazer. Não quero, hoje não, não. Entende? E aí, eu falei, não quero mais trabalhar para escola pública. Não é porque eu tenho preconceito com a escola pública, não, porque eu venho de escola pública. tá. Mas é porque naquele momento eu ainda não tinha maturidade, né? Eu falei, agora eu quero ir para particular. E aí eu levei o meu currículo numa escola particular de uma pessoa que já me conhecia da Rubi. E aí, assim, eu vendia... O neguinho. Isso. O Eu Robson. vendia a Djane da Rubi nos lugares que eu chegava, porque eu era muito conhecida, né? Aham. Hein, Robson, eu queria dar umas aulas aí. Djane, qual que é a sua experiência? Lá em cima, lá. Você dá aula do quê? Eu falei, então, eu tenho especialização em redação, eu quero dar aula de produção de texto. Tem o currículo? Djane, Robson, uma hora dessa, currículo, né? Não. Tá, Djane, eu vou te dar, então, uma turma. Eu entrei lá. Na TEC. Na TEC, na tá. época. Eu entrei lá, eu lembro que o meu salário era R$700. O Sérgio falou, tudo bem, que a gente, né, deu uma guinada na nossa vida, mas assim, só os 700 não vai... Eu falei, calma. Sérgio, eu preciso, preciso Entrar. conhecer o território, conhecer as pessoas, depois você vai ver. E aí o Robson foi vendo. E aí, de eu repente, fui você pegou. ganhando o gosto dos alunos. É. Eu sabia realmente dar aula? Fui aprendendo com eles, né? Eu me lembro que lá ainda voltando um pouquinho, lá na Plena, tinha nossa, falei a escola. Tinha um aluno, tudo certo. que ele era um aluno muito inteligente. Aquele menino, ele me ensinou o ano inteiro. Ele era aquele que tudo que eu colocava no quadro, ele falava, tá errado. Uau! Eu falava, como assim tá errado? Tá errado, porque isso aí que a senhora explicou não é assim. Eita. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar Muito. todos os dias, porque eu dava aula para aquele menino. Sim, ótimo. Então foi eu ótimo. olhava fitante nos olhos dele. Aí eu falava, não é, Eric? Fulano. Aí ele, sim, professora, Então, Que ótimo. então eu comecei a Legal. aprender por conta daquele menino. Então, quando eu fui lá pra TEC, eu já tinha uma bagagem melhor, né? Porque o Eric me ensinou. Então, Isso é ótimo, tá vendo, né? Ótimo, Como tudo gente. tem um lado bom, se você, Claro. né, verdade. te provocou a desempenhar a sua melhor função. Melhor da maneira que você pudesse. E daí, fiquei ali, aí o Robson foi me dando aulas, até que eu estava com 7 turmas. Nossa. Então, daí eu já tinha um salário melhor. E aí, depois daquilo ali, eu recebi uma outra proposta para trabalhar no Ideal. Então, eu fiquei na TEC e no Ideal. Fiquei ali por muito tempo. Até que me despertou a questão dos cursinhos de redação. E aí, a gente fez um cursinho, a gente fez 2 cursinhos, 3 cursinhos. E no 3º cursinho, eu comecei a fazer conta. E eu me lembro que eu cheguei pro Sérgio e falei, Sérgio, eu quero abrir uma escola de curso. Meu Deus. Aí ele falou, não tem condição, a gente não tem dinheiro. Antes disso, eu recebi os alunos na minha casa para dar reforço, né? Na cozinha da minha casa. Ele falou, Dejane, a gente não tem condição. Ele falou, meu cartão hoje, o limite dele é R$30 mil, então a gente só tem o cartão. Eu falei, Sérgio, a gente vai usar o seu cartão. Beleza? Mas eu quero abrir uma escola de cursos. Aí ele falou, eu não vou falar nada. Porque quando você coloca as coisas na cabeça, não tem como falar nada, né? E aí eu comecei a orar, né? Porque eu sempre fui muito temente a Deus. Eu comecei a orar e pedir, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me entregue um local para que eu trabalhe e que aquilo ali supra a necessidade da minha família. E a gente começou a orar, e um dia eu passei bem ali na frente do lugar onde é hoje, no meu espaço. E eu me lembro que daí eu fui em casa e falei, Sérgio, vim aqui ver um negócio. Ele chegou lá, tinha uma placa de aluga-se. Aí eu falei, Sérgio, é aqui. Eu sinto que é aqui. Aí ele falou, você já ligou lá para saber quanto que é o aluguel? Eu falei, ainda não. Ele falou, sabe quanto que vai ser o aluguel numa casa dessa aqui? R$10 mil. A gente não tem condição de pagar R$10 mil? Vai vender a casa? Eu falei, calma. Fui na imobiliária. Quando eu cheguei lá, R$3.500. O aluguel do lugar. Perguntei, posso fazer modificações? Pode fazer modificações.
entramos, analisamos o local, chamamos uma arquiteta e perguntamos o que a gente podia fazer de modificações. Ela foi falando. Pra adaptar pra escola. Para adaptar para a escola. E ela foi falando. E eu falei, hein, mas assim, eu preciso que isso aqui comece a rodar daqui uns 20 dias. Ela falou, Uau, Jane, calma, amor, não é assim. Eu falei, porque eu não posso ficar pagando aluguel de um lugar. Sem estar entrando. Porque nesse momento, quando me deu o tino dos cursinhos, eu comecei a sublocar salas. Então, eu subloquei uma salinha aqui, que eu tinha 15 alunos. Aí, num outro período, eu sublocava outro que eu tinha 14 alunos. Então, você já tinha as turmas em andamento. Turminhas em andamento curtas, pequenas, né? E aí, eu lembro que o Sérgio falou assim, você já fez conta? Se as suas 2 turmas pagam o aluguel desse lugar? Eu falei, mais ou menos, somando aqui, paga, Sérgio. Tá, Dejane, mas não é só isso, tem imposto, tem isso. Ele sempre foi muito o financeiro, ele sempre... Eu falei, Racional. Sérgio, eu vou orar. Se Jesus abençoar, é porque é pra ser. E aí, eu vou me dedicar pra conseguir mais turmas, né? Sim. E começamos. E aí, alugamos aquele local e comecei a comprar os móveis pelo Mercado Livre. Nossa. Né? Antes de começar a comprar os móveis pelo Mercado Livre, eu falo que daí vem o meu segundo milagre. Eu estava, certa vez, tomando um café e uma pessoa chegou e falou assim pra mim. Oi, quanto tempo eu não te vejo, menina? Sabe o que eu tô procurando? Eu tava precisando de alguém que desse reforço escolar pro meu filho. Não. E eu tô porque eu tô sem reforço escolar e tal. E eu precisava muito. Eu falei, eu dou reforço escolar. Você dava, Daniela, reforço escolar? Não. Mas eu comecei a dar reforço escolar naquele dia. Ué, você viu a oportunidade. Eu vi a oportunidade. Ai. Eu comecei a dar reforço escolar naquele dia. Ela falou assim, você dá de língua portuguesa e matemática? Matemática, a gente está contratando o professor. Você já tinha o Mas não professor? perdeu a Claro cliente. que não, entendeu? Não perdeu a cliente. Claro que não. Aí Vem a vendedora. Aquela a vendedora. vendedora, Gente, Daniela, entendeu? Gente, que maravilhoso, né? Aí eu falei assim, ela falou assim, pensando nisso, eu falo que é meu segundo milagre. Pensando nisso, ela falou assim, Diane, sabe o que eu tô precisando? Ela é de uma igreja, né? Ela falou assim, Diane, a nossa igreja, ela recebeu algumas doações. Será que você não conhece alguém que precisaria de umas carteiras escolares, um quadro escolar, um bebedouro? E ela foi falando todos os itens que tem dentro de uma escola. Eu falei, eu. Gente do céu. Aí ela falou, é sério? Eu falei, sério? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tô montando a minha escola. Ela falou, nossa, a gente tinha que ter se encontrado. Nossa, e aí, que ela legal, fez parte cara. de doações pra mim. Então, eu comecei com algumas doações. Nossa. Então, eu falo que foi de Jesus, Providencial. entendeu? Foi. E aí, eu falei pro Sérgio, ele se emocionou. Ele falou, não tem como negar, né? Realmente é pra acontecer. E nós Que lindo. começamos. E nós começamos. Deus Começamos cidências. com o quê? Com o cartão de 30 mil reais, né? Nós conseguimos montar aquela escola com 30 mil reais. Nossa. Parceladinho no cartão. É que eu te Tudo falo, bem parceladinho, você compra um avião. Aí eu lembro que um chegava, dava uma coisa, o outro chegou, deu a pintura da parede, e as pessoas foram comprando a minha ideia, porque todo mundo gostava muito de mim. E aí foram comprando a nossa ideia e nós montamos a nossa escola. Aqueles alunos que estavam na sublocação, levamos para lá. E aí, eu tenho hoje um time comercial muito forte, né? Mariana, Keren, Rosélia, eu falo que é um time bacana. E Mariana, eu só falei pra ela assim, filha, a gente precisa colocar 2 turmas de 30 aqui dentro. Mãe, como? Eu falei, não, amor, não sei. Vamos aprender. E aí meu irmão veio de Sorriso, a gente foi adaptando as coisas. Ele mora aqui agora? Não, ele Não. mora em Sorriso. Ele que faz o nosso marketing. E ele veio e ele foi mostrando pra gente como que a gente poderia fazer. Ele foi ensinando a Mariana, porque até então a Mariana não era vendedora, mas ela convivia com uma vendedora, né? Ela tinha a mãe como vendedora. Então, hoje eu falo que a Mariana, ela vende real passarinhos voando, né? Ela fala com você na sutileza. Ela fala, oi, não, sim, parcelamos em 10 vezes no cartão. Suaves parcelas. Entende? Então, assim... Que graça. Isso, então, ela Mariana. vende. E a gente tem o nosso telefone comercial, que eu acho que, né, isso é uma coisa dela. Eu já falei, filha, você não precisa levar o telefone comercial pra casa. E ela leva. Mas ela leva. Ela responde as pessoas ao sábado, ela responde as pessoas à noite. E foi ela aí responde. que nasceu a Djane Fernandes Cursos Preparatórios. Foi. O que oferece a Djane Fernandes? Este espaço que é incrível, quem ainda não conheceu, eu sugiro que conheça. É. Porque é um lugar
aconchegante. delicioso de estar, Dani. E o meu querido está fazendo oficina de matemática e faz reforço lá também quando ele precisa. A Isso. pessoa socorre a gente. Do fundo do coração. Ela e Mariana socorrem a gente. Hoje eu falo que assim, hoje a gente tem um time de verdade, todo mundo capacitado. Hoje eu escolhi as melhores ela pessoas. fala hoje. Quantos anos tem a escola? A Dijane Fernandes. 1 ano. Gente Um ano, do entendeu? céu. 1 ano de Só. escola física e a gente já moveu o mundo. Aham. Theo, Maravilhoso. olhando o nosso gráfico, sabe? Eu falo que é milagre em cima de milagre. Olhando o nosso gráfico, hoje nós, enquanto empresas, nós faturamos aquilo que tem empresa que já tá aí há 3, 4 anos que não fatura, sabe? Uau. Por quê? Porque é muito empenho, é muita dedicação, sabe? A gente tem pessoas ali que, assim, vestem de fato a camisa. Tudo que a gente vai criar ali, a gente cria com muita responsabilidade. Qual que é a minha mente é assim, ó, eu preciso entregar resultado. Todo mundo que entra ali, eu preciso entregar resultado. Sim. Então, um menino vai fazer um reforço, né? O que a gente oferece? Reforço escolar. Eu preciso entregar resultado. Esse pai precisa ver na Perceber. prova desse aluno que esse menino tá melhor ali. Quando a gente... E os reforços escolares são tanto emergenciais, que é aquele para semana de prova, quanto reforços mensais, semestrais. O que mais que vocês oferecem ali? Os cursinhos de matemática, de redação. Matemática, esse ano... A gente quis colocar ali, né, a matemática esse ano agora, para ajudar, porque assim, só a redação, ela não faz milagre. Se o menino não for bem na matemática e na redação, ele não adentra uma universidade. Então, assim, já teve uma aceitação gigantesca da nossa matemática, né? Os nossos resultados, eles são reais. A gente tem um outdoor com com as melhores notas dos nossos alunos. Eu não tô falando de uma escola que tá aí há 10, 15, 30 anos. Não, eu tô falando de uma escola que tá aí há 1 ano. Nossa, tem Pra eu- muito a Isso, crescer, né? 1 ano. Fez 1 ano em abril. Isso, o ano passado a gente teve inúmeros alunos, se eu não estou enganada, 20 alunos acima de 900. Então, assim, é muita gente, porque é muito empenho, né? Eu monto os meus Como materiais. assim acima de 900? 20 Nota alunos? do- Nota do do Enem. Enem. Isso, 900 em redação. Nota ótima. Isso, entendeu? Acima de 900. Então, assim, é resultado. Outra coisa que a gente faz ali, que a gente gosta muito, tem um pai que tem um filho que, às vezes, ele tem, né, alguma coisa, ele não sabe identificar. Então, a gente tem parcerias. As crianças neurodivergentes, por exemplo, uma criança com TDAH, com autismo, que ele quer fazer um reforço, mas ele tem, então, né, ele tem ali uma certa dificuldade. A gente tem um parceiro que vai ali, ou que a gente disponibiliza para esse aluno ir até esse local, para que ele possa investigar, e aí esse local vai dizer assim, Diane, você vai trabalhar com ele assim, assim, assim. Então, assim, hoje é acessível a todas as pessoas. Ah, o meu filho tem TDAH, ele não pode fazer reforço com a Diane. Ele vai fazer, amor. Porque nós vamos ensinar, nós vamos aprender a lidar com a dificuldade do seu filho. Além disso, eu falo que, assim, é algo que também nasceu muito forte esse ano, que foram os nossos treinamentos empresariais. Porque daí, né, eu não consigo fazer uma coisa só, né? Eu quero ganhar o mundo, amor. Eu quero que aquilo ali amplie, a gente vai fazer um triplex ali. Maravilhoso. Né? Maravilhoso, Tem que porque pensar é assim isso. mesmo. Tá Aham. preparada pro triplex? Porque Tem que pensar assim isso, os treinamentos empresariais. Porque hoje eu vejo que as empresas, elas têm uma dor muito grande. Que é? Por quê? A dor da Djane. Lá que Lá começou do na início. Rubi, Sim. que escrevia mexer com CH, que falava galfo, colher, problema, né? O que o senhor quer? O que você quer? É vendedor o tempo inteiro no WhatsApp aqui, ó. Nem olha pra cara do cliente. Sim. Às vezes, eu recebo, tem uma empresa que ela me manda mensagem perguntando se eu quero condicional. Ai, Deus. E ela escreve você com um Czinho e o cedilha. Jura? Sabe? Ai, Então, Maria. assim, Você quase será que a infarta. empresa... Será que o dono dessa empresa sabe que Tá essa moça me vendo manda isso? isso? Pois Com é. cedilha Então. ali, que é algo tão básico, tão simples. Então, esse ano a gente iniciou com os treinamentos, assim, com força total. E Porque a gente sabe, quer modificar. um grande diferencial que você tem, o fato de saber vender. Então, quando você entra para a empresa e oferece treinamento de comunicação focado em vendas e que vai trazer resultado para o caixa do cliente, Isso. cara, todo mundo quer. Todo mundo Quem quer. que não quer vender mais, faturar mais? Vender mais. Eu falo Sensacional. eu falo que, assim, o Senhor, ele tem me levado por caminhos que eu nunca imaginei estar. Ele realmente, ele me tirou do vale dos ossos secos e ele me exaltou. E ele me exaltou num nível que hoje eu vivo o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural em todos os sentidos. Na minha fé, na minha casa. Hoje, o que eu vivo hoje, eu nunca
nunca sonhei viver, sabe? Então, assim, é de fato você vir caminhando devagar para você chegar. Eu falo que esse ano eu completo 40 anos, tá? Pareço, não pareço. Pareço 28, pareço 28. Mas aí quando Mariana chega ao meu lado. Mas aí quando Mariana chega ao meu lado e fala, quantos anos você tem? 21. Não tem como uma mãe ter criança com 7, né? Então aí ela desmistifica tudo isso. Mas eu falo que chegando ao auge dos meus 40 anos, mesmo passando por muitas dores, né? Que eu passei, eu me sinto uma mulher ainda mais forte. Sabe? Eu falo que assim, hoje eu consigo falar de tudo que eu vivi sem derramar uma lágrima. E não é porque derramar uma lágrima eu não posso. Eu choro, todo mundo chora. Mas eu digo que assim, você não pode ficar naquela condição. Isso. Porque se você permanece naquela condição, você estagna. Você precisa sempre querer mais. Então, hoje eu tenho isso, mas eu quero chegar aqui. Os sonhos são o que nos movem. A gente tem uma parede lá que diz, acredite nos seus sonhos. Então, eu acredito no meu sonho. Você precisa acreditar no seu sonho. Os nossos alunos precisam acreditar. Eu quero fazer medicina. Acreditou? Você vai conseguir, só que você precisa se empenhar. Sim. Não adianta falar assim, eu queria tanto, que linda a história dela, queria sim. E o que você está fazendo? Você saiu do estágio que você estava? Ou não? Ou você permanece parado ali, estagnado? E... tô falando demais, vocês não vão perguntar nada? Não, você tá ótimo. Mas a gente só vai deixar você respirar um pouquinho, você toma uma água, comer um pedacinho de bolo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre treinamento nas empresas, porque esse assunto interessa muita gente e é o futuro do seu negócio, pelo jeito também. Né? Eu só quero só dar uma pausa aqui, porque assim, você falou assim, a gente vai deixar você respirar um pouquinho. Eu só quero colocar aqui uma vírgula na tua cabeça, que assim, eu sei que o seu professor te ensinou que todas as vezes que você respirar, você coloca vírgula. Você viu como eu falo? Você viu como a Dani fala? Eu falo feito uma gralha. Ou seja, eu falo... Ou seja, o meu texto não tem vírgula. O da Dani tem, porque ela fala pausadamente. Não, amor, é que alguém te ensinou errado. Então, se você quer aprender da forma certa... Isso dá um take, gente, pro meu Instagram. Se você quer aprender da forma certa, tá? Esquece esse negócio de pausa é vírgula. Tá errado. Pode terminar. Adoro! Uma aula de gramática. Muito Adoro bom. essa pessoa chiquíssima que não gosta de ser chamada de Cíntia Chagas Tangaraense. Porque ela é a Djane Fernandes, a melhor. E a Djane é muito, mas muito mais simpática e com querida certeza. do que a Muito Cíntia mais. Chagas, gente. Com Muito, certeza. pelo amor de Exatamente. Deus. Isso, Assim, o que lembra porque vocês trabalham com a língua portuguesa, as duas. E porque você tem uma postura bem empoderada como ela, o que E é ela ótimo. tá com uma postura diferenciada. É ótimo. Abre aí. Fica na sua, Teodora. É ótimo. Fica na sua, Teodora. Isso só. Eu tô Faz falando assim assim pra ela, Mariana. Eu tô falando isso porque você é muito mais simpática. Com e ela, certeza. E a Cíntia Chagas um pouco metida. pouco metida. Será que ela assistiria esse podcast e escutaria eu falando mal dela? Você sabe que tem, Dani! você sabe que tem a Você- história da Cintia Chagas, mas eu não posso contar aqui, porque vai que ela assiste e me Pode processa, contar sim, né? vai ser daqui a pouco. Vai E se contar ela me sim. processar? Processar por quê? Não tem como contar Você não assim, tá contando mas- Eu vou mentira. tentar contar Dando de uma uma forma... amenizada. É, eu vou presta contar, atenção, tá? fica Que eu aí. fui, você sabe, né? Que eu fui. Ela foi, Então. ela conversou e pera. Tem fofoca da Cíntia Espera Chagas não, daqui a pouquinho. espera. Espera não. Espera. Tá? A minha Theo, professora. Porque a gente tem recadinho aqui, Djane, pra contar pro pessoal. Aliás, pra contar não, pra relembrar que nós, eu e Teodora Malacrida, Ficamos fomos mestres de cerimônia de um evento grandioso que tem em Tangará da Serra, Que a o gente Oscar Tangaraense. Ai, que lindo, amei essa expressão. Né? Que é o destaque empresarial. Aliás, a Theo, que sempre me convida, que é uma graça, né? A Theo que me colocou Minha parceira, do lado como dela que eu lá. não levo? Eu amo isso. E a gente ama isso, né, A Theo? gente É ama muito e Tangará gostoso. ama a gente, Dani. E pra gente ir pro Oscar Tangaraense, a gente teve que se arrumar, né? Nossa, gente, nós ficamos chiquíssimas. Chiquíssimas e escolhemos o salão de beleza mais chique de Tangará da Serra, que é o Estúdio SZ. SZ Estúdio da Suzana, da Su, que é um doce de pessoa, um amor. Maravilhosa. Uma pessoa que atende a gente há anos. Há anos, desde a a época TV. da TV. Gostoso. A gente se arrumava para apresentar jornal lá no no Salão SZ. da Su, no SZ Estúdio. E aí, indo para esse grande evento, a gente pensou, a gente precisa se arrumar Voltar pra no SZ Suzana. Estúdio, né? E foi maravilhoso. Atendimento Foi. lá sempre é bom, né, Theo? Maravilhoso. Nossa maquiagem, nosso cabelo, os cachos que
que Dani ama. Eles são incríveis, eles são perfeitos. Na dosagem certa, né, Na Dani? dosagem certa. Então, gente, ó, se você já é cliente, você já sabe do que a gente está falando. E se você ainda não é cliente do SZ Studio, agenda agora a sua mão, o seu pé, o seu cabelo, a sua maquiagem, que você vai amar. O salão é maravilhoso. É o atendimento é lindo. 10. É muito. E você sabe que tem outro parceiro nosso também que, assim, de verdade, eu já não tiro mais do meu pé, Dani. Eu amei, passei a amar os calçados da Usaflex. Você sabe que nós temos uma Usaflex agora, loja exclusiva em Tangará da Serra. Sim, maravilhosa. Porque assim, a gente tem em mente Ah que lá. usa flex é coisa de vovó. Exato. Gente, esses dias eu passei lá na frente. Meu Deus do céu. A loja é um tá linda, calçado né? mais lindo que o outro. Verdade. É um calçado mais lindo que o outro. E ali eles aliam tecnologia, conforto, bem-estar e a beleza do calçado. Porque ali vai realmente de mamanda caducando, digamos assim, né, Dani? Ai, é E maravilhoso. um valor Conforto e acessível. elegância. Um valor acessível. Acessível. Bem parceladinho, a gente Compra Mas é acessível, não precisa parcelar É tantas verdade. vezes, não. Porque Não, a gente tá brincando. se você não conhece a loja, vai lá, experimenta, tira foto, marca uma entrevista com elas, marca os Aflex e vamos divulgar coisas boas da nossa cidade. Os Aflex é da nossa querida Alessandra Vixorek, dona também do posto Shopping. Ela também esteve aqui conosco. Ela nos deu uma entrevista, inclusive foi aqui no podcast Entrevista com Elas, que ela anunciou a Usaflex em Tangará da Serra. Então, se você não conhece, tá ali na Rua 1, esquina com a Nilo Torres, pertinho, do lado do posto. Então, sugiro que vá. Vá, porque uma mulher que sobe num salto da Usaflex jamais desce. Acabou, amor. E aliás, Vamos. Theo, você falando que a Alessandra anunciou com a gente, a Usaflex, eu lembro que nós falamos da Dijane Fernandes no início. Falamos. A Theo chegou e falou, Dani, a Dijane vai montar uma escola, a gente vai anunciar, a gente vai fazer propaganda. Eu, nossa, que Dijane esteve legal. conosco. E já tem um ano isso, que já tem um fez ano. mais que um ano. Gente. Então, Theo, que delícia pra gente também participar Sim. desses momentos, dessas empreendedoras Maravilhoso. tão, né? É verdade. Assim, ó, que e que legal. gostoso, e que maravilhoso, assim, Adjane, de verdade. E a gente se sente honrada de poder ter participado desse momento. Demais. Verdade. Sabe? A É. Dijane Fernandes esteve conosco no nosso início e no início, no seu início No meu também. início, é. E eu tive a honra também de estar na inauguração Sim. desse espaço. Verdade. Eu fiz o É. mestre de cerimônias também. Incrível, maravilhoso, aquela história maravilhosa. E foi, assim, algo muito familiar, né, Dijane, a inauguração de Foi, vocês. Foi foi. muito familiar. Foi mesmo. É aham. muito gostoso, muito bom. E aí, nesse um ano inteiro, aconteceram coisas... Tantas coisas, Tantas né? Meu coisas Deus. na vida de vocês. E hoje eu fico olhando a logo de você. Foi o Júnior que fez essa logo? Foi. O Júnior, gente, é a cabeça pensante Desse lugar. desse lugar. É um pássaro? Tem um nome esse pássaro? Não, Porque eu não sou uma é. pessoa que identifica. Aham. Na realidade, ele não tem um nome, ele só tem a história, né? Então, eu não sei se é essa daí, eu não sei a história Tá. desse pássaro, mas assim, olhando pra história, pra sua história, esse pássaro, Dani, ele olha pra frente, ele vai pra frente. A Dijane é uma pessoa inquieta. E todas as coisas que acontecem, que aconteceram e que acontecem na sua vida, você tá lá assim, ó. Vambora, gente. Vambora. Sabe? Tá sangrando, mas eu tô Aham, Eu indo. tô indo. É bem isso. É assim que você tá? É bem Você se isso, sente? é bem isso. Quando o Júnior desenvolveu o meu pássaro, o intuito dele era realmente dizer assim, ó, os pássaros, eles voam, né? Os pássaros, eles têm, existe até uma citação de Rubem Alves que eu gosto muito. Há escolas que são pássaros e há escolas que são gaiolas. A minha escola, a minha instituição, ela é um pássaro. Ela não prende ninguém. Eu te ensino a voar e depois você voa. Que Então, lindo. todos os meus alunos que passam por ali é isso. Todas as vezes que eu recebo uma mãe, que eu escuto ali uma mãe chorando, alguém falando, Adjane, meu filho foi aprovado. Adjane, eu consegui passar no concurso público. Adjane, eu consegui. Eu sei que ali tem muita modificação, muita transformação. Eu consegui, de certa forma, impactar a vida Sim. daquelas pessoas. Porque vocês entendem que na minha vida, eu tive alguém que me ensinou a voar. Você teve pessoas. Eu tive pessoas que me ensinaram fez a isso, voar. é. Porque assim, se eles fossem gaiolas na minha vida, o que eles iriam dizer? Ah, mas depois de tudo que a gente fez, você vai nos Você não abandonar? Você, né? Não. Nós temos que ser isso na vida das pessoas. Nós temos que ser facilitadores, nós temos que ser pessoas aconselhadoras, nós temos que ser pessoas que, de fato, vai instigar
aquilo que está lá no fundo. E aí, entrando um pouquinho nesse assunto do aquilo que está lá no fundo, muitas pessoas, às vezes, elas morrem por dentro porque elas não têm mais sonho. Nossa. Muitas pessoas, elas morrem por dentro porque elas acreditam que elas não são mais capazes de voar. Né? Elas vão morrendo aos poucos porque elas não acreditam mais em si. E ouvindo isso agora, Dani, também fazendo mais um adendo, porque a nossa entrevista hoje começou com sonhos, né? Foi, né? Lembra que a Djane não tinha sonhos? Não tinha. Meu verdade, Deus! Kel. Não tinha, é verdade. Da Djane. É verdade. Quantos sonhos? Quantos sonhos, né? E eu Você falo tem que, agora? Eu falo que, assim, eu nunca parei de sonhar. Mesmo, né? Todo mundo, acredito que algumas pessoas já sabem da minha história. Mesmo levando uma rasteira da vida no final do ano, né? Porque eu estava em um momento de muita ascensão, a minha empresa estava indo. E aquele que um dia... jovem como eu, né, decidimos morar junto, aquele que é o pai dos meus filhos, aquele que, pensando um pouco em sonho, os sonhos dele já estavam mortos no coração dele, né? Então, assim, ele não suportou. E eu poderia também não suportar a ausência dele. Então, para quem não sabe, no dia 30/12, o meu esposo, ele faleceu. Ele foi comigo até o final. Ele montou essa empresa comigo. Ele sonhou o meu sonho, mas ele não sonhou o sonho dele, né? E eu falo que, assim, tudo na vida, todas as pessoas na vida, elas têm um propósito. Ele cumpriu o propósito dele muito bem aqui na Terra. A Djane, por que você fala da morte do seu esposo depois de 5 meses, assim, sem chorar? Porque eu entendo a morte de uma forma diferente. Eu entendo que nós estamos aqui realmente de passagem, né? E que tudo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer hoje. Eu me lembro e eu comento isso com os meus filhos, porque, graças a Deus, hoje os meus filhos são assistidos. A gente passa por psicólogos, porque a morte do Sérgio foi uma morte muito trágica, né? O Sérgio, ele tirou a própria vida, né? Ele não suportou a dor da alma. E que dor da alma é essa, Djane? A depressão. Ele, um policial militar, que já estava caminhando ali para sua patente de 3º sargento, que tinha um salário muito bom, ele já não sonhava há algum tempo. Então, há 2 anos atrás, ele adquiriu uma depressão profunda, em que não deixava mais ele sonhar, em que não deixava mais ele acreditar em si próprio. E um dia, quando ele se deparou com uma situação que eu acredito que eu nunca abri isso para ninguém. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Porque é um assunto muito pessoal. O Sérgio, ele poderia ser exonerado da polícia. E ele poderia ser exonerado da polícia não porque ele cometeu algo, mas porque quando ele foi entrar na polícia, ele não cumpriu uma prova. Que prova era essa? Era um meio sugado. Era uma prova que ele tinha que fazer. Na época, quem norteava o concurso deles era a Unemate. Não tinha câmera, não tinha nada. E para eles, ele não cumpriu a prova. O que ele fez? Ele entrou com uma liminar. Quando ele entrou com a liminar, eles permitiram que ele fizesse a prova. Sim. E ele ficou 15 anos com uma liminar. Há 2 anos atrás, o Estado de Mato Grosso determinou que ele perdeu a liminar. Então, a gente entrou numa batalha judicial, né? Que veio com essa liminar, tentando sustentar essa liminar, para que ele permanecesse na polícia. Porque entende, uma pessoa adoecida da alma, ela se apega a uma única coisa. Então, vamos dizer que, assim, na cabeça dele, ele só tinha a polícia. Ele esqueceu que ele tinha uma família. Ele esqueceu que tinha pessoas que amavam ele. Ele esqueceu, ele achou que ele só tinha a polícia. E foi nesse momento em que ele não suportou. E ele decidiu, sozinho, tirar a própria vida. Aquilo nos matou, de certa forma, com certeza. Porque quando você perde alguém que você ama muito, né? Foram 21 anos. Eu não estava com ele há 21 anos porque eu tinha pena. Eu não estava com ele porque... pela convivência. Não, eu estava com ele porque eu amava ele, né? E depois desses 21 anos, ele decide se matar. E eu sei que a palavra se matar é uma palavra muito forte, né? E as pessoas nem gostam muito de comentar. Mas, principalmente, na carreira policial, ela é algo mais corriqueiro. E ele decidiu tirar a vida dele. Só que o Sérgio decidiu morrer. E eu sei que o que eu vou falar aqui pode assustar algumas pessoas. O Sérgio decidiu morrer. Mas eu, a Djane, juntamente com os meus filhos, nós decidimos viver. E se nós decidimos viver, nós temos que viver da melhor forma possível. Nem sempre, quando você me vê sorrindo, eu estou realmente sorrindo. Eu falo que a gente está gravando, né, esse podcast aqui no dia 30. O Sérgio faleceu no dia 30. Então, o dia 30, para mim, para os meus filhos, é um dia muito pesado. Porque foi o dia em que ele tirou a vida dele. Só que eu preciso seguir. Eu preciso deixar um legado para os meus filhos.
E um legado de que a minha mãe é forte, a minha mãe conseguiu, a minha mãe venceu as barreiras. A minha mãe, em meio a tanta dor, ela transformou a dor dela em amor. E é isso que eu busco passar para as pessoas. Os meus alunos, eles ficaram apavorados. Eu me lembro que 14 dias depois da morte do Sérgio, eu tinha um aulão para 280 pessoas. Eles já tinham comprado o convite, né? Algumas pessoas faltavam ainda adquirir alguns convites. E eu me lembro que a Mariana, no dia 31, né? Porque o pai dela foi velado aqui e foi velado numa outra cidade. No dia 31, a Mariana estava com um telefone comercial, vendendo para o aulão. Nossa, ela é fria? Não. Ela já estava preocupada. Porque nós sabíamos que a provisão que vinha dele já não viria mais. Era só a mamãe, né? E nesse momento, eu e os meus filhos, nós juntamos forças e nós três vencemos o luto um dia de cada vez. Todos os dias a gente vence uma parte do luto. Tem dias que a gente chora, tem dias que a gente sofre, mas todos os dias a gente entende que nós escolhemos viver. E o papai escolheu morrer. Então, que nós possamos fazer valer a pena viver. E eu costumo dizer que, assim, em meio a tanta dor, eu decidi que eu iria dar o aulão. E eu fui ovacionada, né? Algumas pessoas, meu Deus, como assim essa mulher... Algumas pessoas ainda foram por curiosidade. Com certeza. Como assim essa mulher, 14 dias da morte do marido dela, ela vai subir no palco, ela vai dar um aulão de 8 horas, porque foi um aulão de 8 horas, né? Em que a gente ministrou, que era para o concurso de Tangará. Da prefeitura. Da prefeitura. Como é que essa mulher vai dar aula? Então, assim, tinha gente ali que queria me ver, como que eu estava, se eu ia chorar, se eu ia entrar derramando lágrimas, né? Tinha gente que estava ali realmente porque queria fazer o curso, mas tinha muita gente. E eu me lembro que quando o Júnior, ele anunciou, ele fez ali a cerimônia, né? E quando ele anunciou, ele falou, e com vocês, a Adjane Fernandes. Eu desci aquela rampa, foi na Anhanguera, eu desci aquela rampa da Anhanguera para ir até o palco onde eu ia dar aula, com uma bola de pelo na garganta, porque eu não tive tempo de chorar, né? Do dia que meu marido morreu, até aquele dia eu não consegui chorar. E por que eu não consegui chorar? Porque eu tinha muita coisa para resolver, né? A gente não conseguiu digerir de fato tudo. E a hora que eu peguei o microfone, eu só fechei os meus olhos e pensei, Senhor, segura minha mão, não deixa eu cair. Oi, pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. E encenei ali lindamente, sem derramar uma lágrima. No entanto, que a gente tem até esse vídeo no nosso Instagram, que tá lá, obrigada. Que é um agradecimento, sabe? Então, assim, tô debilitada, passei pó, maquiagem. E aí vem, né? Aí aquilo, a pessoa fala, ela é forte, ela é fria, os julgamentos, eles vão aparecer, não tem jeito. Mas se eu me apegar ao julgamento das pessoas, eu não vou continuar vivendo o meu sonho. É verdade. E hoje eu tenho uma estrelinha lá no céu, que tá sorrindo pra mim todos os dias. Que todos os dias ele vem aqui no meu ouvido e fala, cara, eu tô muito orgulhoso de você. Cara, você é foda. Não posso falar foda, fera. Cara, você é fera. Eu sabia que você ia dar conta. Continua, não para. Você tá sendo a melhor mãe, você tá sendo a melhor empresária. Você vai voar, você vai longe. É nisso que eu acredito. Porque hoje eu me lembro dele, ele vive em mim. Né? Eu falo que quem morre, ele habita aqui dentro. Ó. Então, ele vive em mim. E todas as vezes, quando eu tô muito triste, com muita vontade de chorar, eu falo, Sérgio, fala comigo. E ele vem. E ele fala, para com isso. Né? Os sonhos que eu tenho com ele é sempre assim. Para Você com sonha isso. com ele? Muito, Sério? muito. Sonha Eu mesmo? sonho real. Eu falo que assim, que não são sonhos. É como se fossem visões. Ele entra, né? Mas quando você tá dormindo? Você tá Quando eu tô dormindo, né? Tá. Porque assim, 2 dias depois que o Sérgio faleceu, quando a gente já retornou, a gente já não voltou pra mesma casa. Porque eu não quis. Você Ali mudou. foi, né? Ali foi um lugar muito triste pra gente. Então, eu já saí porque eu não queria as lembranças daquele lugar. Então, a gente deixou tudo lá. Eu lembro que a Mariana, ela falava, mãe, a senhora não vai tirar o ar-condicionado. Mãe, a senhora não vai... Mãe, a senhora vai deixar tudo. Mãe, a senhora vai deixar tudo. Vou tapete? Vou, Mariana. Não quero. Eu preciso começar um novo. Nossa. Eu sei que, a princípio, foi uma coisa... Como assim essa mulher vai deixar tudo aqui? Deixei, porque eu precisava. Ah, e a saudade? Aqui! Eu não preciso de um objeto dele para lembrar dele. Eu ouço ele o tempo todo. Eu falo que quando eu tenho sonhos com ele, é muito real. Ele entra. Todas as vezes que eu passo por alguma coisa muito pesada, ele entra, ele vem. Ele senta na cabeceira da cama. Ele coloca a minha cabeça no colo dele. Ele faz um carinho no meu cabelo. Ele fala, é isso aí. Para de chorar.
Não precisa chorar, não. Você sabe que essas coisas iam acontecer. Eu tô te olhando, eu tô te vendo. Tô muito orgulhoso de você. As palavras dele pra mim é sempre assim. Os sonhos que eu tenho com ele é sempre ele sorrindo e ele muito feliz. Por quê? Porque eu estou honrando ele. Porque eu honro os meus filhos. Porque eu honro a minha família. Porque eu jamais envergonharia os meus filhos. Então, eu jamais faria algo para destruir toda a história que um dia eu construí. Amém? Uma força, né? É uma força. Que lindo. Bom, então vamos respirar de um assunto, uma vamos parte pra aquele pesada assunto, que faz a então. gente pensar muito e vamos contar a fofoca da Cíntia Chagas. Que fofoqueira! Vamos lá. Qual que é? Que a Theo falou que você queria contar. Você não pensa que você vai contar ou não vai Vamos contar? lá, eu vou contar Vai. bem disfarçado, viu, Bem Theo? Ó, disfarçadazinha. me encontrei com ela em um lugar, né? Sorriso. Ela esteve em Mato Grosso. Isso. E eu fiquei muito triste, porque ela era uma pessoa que eu tinha né? Mesmo sabendo que aquilo que ela fazia ali era um personagem, eu achava que ela era um personagem, ela não era de fato aquilo ali. E ela é. Daquele jeito. Você teve A convicção que ela é. Que ela é, realmente. No entanto que, assim, algumas piadas dela que ela fez... Eu falo piada, porque aquilo não pode ser verdade, né? Algumas piadas que ela fez ali no palco foram muito agressivas. E eu me lembro que ela fez uma piada com uma mulher que ficou segurando o microfone dela, que ela tentou explicar sobre ditongo, tritongo e ato, acho que era alguma coisa assim. E questões de acentuação. Tá. E aí, em uma dessas acentuações, ela falou que quando tivesse o encontro de 3 vogais, da forma como era o nome da mulher, a gente não poderia acentuar. Então, vamos dizer que o nome da mulher... Vou falar outro nome, só pra, né? Deixa eu pensar aqui o nome da mulher. Valdineia. Vamos pensar. Valdineia. Tá. Neia. Neia no final, né? E-I-A. Ela falou, não se acentua da mesma forma como gonorreia. Que desnecessário. Ela poderia né? falar ideia. Ela poderia falar plateia. Ai, meu Deus. Então, naquele momento, sabe quando dá aquela vergonha alheia? Aham. Ficou Porque chato. porque daí eu, como professora de língua portuguesa, ela como professora de língua portuguesa, ela poderia ter utilizado outros exemplos e não aquele. Não aquele. Então, e vendo, né, que ela faz uma certa chacota com os nomes e tal. Sim. E eu conversando com ela, eu falei assim, como que é pra você fazer esse personagem? Ela falou, você acha mesmo que é um personagem? Uau, sério que ela responde assim? E você falou o que nessa hora? Ah, não é? Você Não. é de verdade, assim? Eu falei, então tá bom. Que decepção, né? Ai, decepcionei. Decepcionei. Adjane, a primeira vez que eu a vi Ai, que bonitinho. A Dani é muito no culta. Instagram, Puta. no Instagram, eu falei, mas não é possível que essa pessoa existe desse jeito. Aham. Com toda essa Aí eu fui arrogância. pesquisar, É. porque gosto mesmo. Aham. Fui pesquisar e achei no YouTube um Não, ela podcast foi pesquisar com porque ela ela. é jornalista mesmo. Sim, acho que sim. investigativa, né? Da polícia. aham. Achei um podcast dela inteiro. Porque assim, quando você assiste um podcast de uma pessoa, você escuta a pessoa falando 1 hora e 32 horas, Sim. você conhece a Você pessoa. conhece a pessoa. Não tem Não como. tem como. Ninguém Aham. consegue viver um personagem O tempo inteiro. Não. E realmente, ela falou na entrevista que ela não é um personagem, é ela mesma. Ela é diferente, estranha, antipática, metida, não sei nem qual é a Não tem palavra. muito sentimento pelas coisas. Eu me lembro que ela demorou 40 minutos pra subir ao palco, porque mandaram Ela não tem um muito carro. respeito, então, porque né? mandaram um carro que ela não gostaria de andar naquele carro, ela pediu outro carro. Sabe, assim, umas coisas assim, amor, é só um carro, entra no carro e vai E vai. pra sua palestra. Não faz isso com as pessoas, não, elas estão esperando. Tinha uma quantidade X que ia entrar no camarim dela, ela barrou, ela falou não. E eles eram patrocinadores. Então, não, eu só recebo essa quantidade. E olha não só, gostei. E ela, assim, como ela faz muitas palestras, ela já sabe que essas coisas podem acontecer. E sabendo que ela é exigente, ela poderia colocar tudo no contrato. Ó, Exato. só Sim. vou de carro tal pra cima, Isso. só recebo X pessoas no camarote. Tipo, se ela já não coloca, cara, você já vê aí, tipo, até uma fé. Parece que gosta de uma tretazinha ali na hora, né? É, Com aham. certeza. É.
Então eu falo que Será assim, que ela vai a gente tem que processar ser... a gente? Será? Não tenho dinheiro para me processar, entendeu? Não vai não. Não vai não, porque a gente só falou verdade. Você não é personagem. Aham. Então eu falo que assim, a gente tem que ser verdadeiro. Essa coisa de assim, Diane, você não fala errado, amor. Claro que eu falo. Por quê? A informalidade, isso aqui é uma conversa. Sim. A informalidade, ela permite eu utilizar aqui o meu sotaque. Ela permite eu utilizar aqui uma gíria. Ela permite, a informalidade, ela permite você usar a coloquialidade. Ou seja, eu posso usar o pra, o só, o né. Eu posso, aqui. Quando eu for escrever, eu não posso. Aí é outra coisa, né? E cada conversa, ela é para determinada situação. Se eu estivesse aqui num podcast em que solicitasse que eu tivesse que falar realmente palavras rebuscadas, né? Então, eu viria ordinariamente, estarei aqui com vocês, enfim. Mas não estou, né? Aqui é uma coisa informal realmente para estabelecer essa conexão. Porque vocês são isso, né? Conexão. Vocês conectam pessoas. E você também conecta pessoas. Então, para concluir o assunto só da Cíntia Chagas, você não gosta de ser chamada de Cíntia Chagas? Não, Grace? amor, não, porque, Pronto. né, nem tenho. Nós vamos continuar com a nossa Djane Fernandes, então... Esquece Cíntia Chagas. Porque a gente prefere a Djane Fernandes. Mil Muito vezes. bem. Mil vezes. Muito E bem. por falar nisso, estou sentindo saudades e falta Dos meus do quizzes. Ah, Como é dos que é? Quizzes. Plural de quiz? Quizzes. Isso, amor, muito bem. Ela é fina lá. Plural de blitz? Como é que é? Blitzes. Ah, gente. Mas a língua ela portuguesa tá é difícil, né? É difícil. Nossa, é terrível. difícil. Tem algumas coisas que elas nos confundem. A única coisa que não dá pra você usar como um refúgio pra você, e não faça isso, é assim, mas é que depois daquelas atualizações da gramática lá, ou, é que depois dos últimos acordos ortográficos, amor, o acordo foi há 10 anos atrás, fica bem... Não Fica dá pra usar esse não dá argumento, pra né? usar, entendeu? Então, Então, substitua a palavra. Não sei falar, substitua a palavra. Fale devagar. Eu tinha uma líder na TV Centro-América, eu tinha uma gestora que ela... Eu tinha uma gestora na TV Centro-América, ela falava justamente isso. Saia pela tangente. Substitua a palavra. Até porque no jornalismo a gente às vezes não tem Essa, Dani. tempo. Não tem tempo. É tipo, correndo, não tá na dúvida, usa outra palavra, usa outra e vai, né? Entendeu? Fala devagar, entendeu? Não precisa sair correndo, atropelando tudo. E eu falo que isso é você saber lidar com a gramática. Djane, e outro... Não sei se é um mal, mas eu acredito que seja. Seja, né? Eu acredito que seja. Ela falou seja, muito né? bem. Seja, Ela falou não, seja, eu falo né? sim. Porque Falou. seja não Gente, existe. seja não existe. Não. Ela é Não ia falar E nem misericórdia. menos. Não E nem ia falar menos. isso. Não, verdade? Não existe nem seja e nem menos. Nem menos. Não. Mas eu acredito que seja esse boom do uso do celular. Dessas redes sociais, porque Foi. é muita abreviação, é muita gíria, é muita palavra É muita errada. burrice, né? Que a galera escreve ali e fala. Djane, como é que estão essas redações desses... Eu imagino que eles devam chegar, né? Para a Djane Fernandes, para a escola, eu tô dizendo agora, pro espaço. Eles devam chegar, assim, de uma forma... Catastrófica. Isso. É desse jeito, Djane? É real. Porque ali a gente tem que entender que aqui, no espaço da Djane, são alunos de escola pública, privada, tudo. todo mundo. Gente que já terminou, gente que já terminou e tá lá. terminou, porque você ainda dá cursinho Isso. preparatório, Pra gente. concurso Pra concurso público, vestibulares, Inclusive, Enem, você tem um em andamento, que é o da Seduc. Sim, eu tô com o da Seduc e tô com a mentoria da Polícia Federal. Pra quem ainda Uau, não viu. que legal! Pra quem ainda não viu, tem o edital da Polícia Federal. Tá vendo? Esse ano ele veio com o setor administrativo, ou seja, você que tem ensino médio, você pode ser um administrativo da Polícia Federal. Uau! Com um salário de R$7 mil. Uau! Ó, Inicial. e o legal é que vocês devoram o edital, né? Devora o edital pra Devoram explicar o ele edital. pra você. Entendeu? Antes do E cursinho. aí, o que é melhor, né? Que eu falo assim, eu acredito que eu sou a única aqui que tenho isso, né? Que é meu próprio. Eu tenho uma plataforma de ensino. Então, eu tenho tanto cursos presenciais quanto cursos híbridos online, né? E o que o meu aluno, quando compra um curso presencial, ele ganha?
Todas as aulas que eu ministro para ele, eu tenho uma turma online. Então, eu gravo a aula da turma online. Então, esse aluno, ele faltou na aula presencial. O que ele faz? Ele entra na plataforma e ele assiste a aula. Que legal. Então, o aluno... Eu tenho gente de Sinop, eu tenho gente da região aqui toda, Sapezal, Rondonópolis, Cuiabá, tem muita gente. E essa galera, elas assistem pela plataforma. Nós temos um encontro ao vivo semanal. Esse encontro, ele é gravado, a gente sobe ele na plataforma juntamente com os materiais. E é por lá, quando se tem, por exemplo, simulado, quando se tem redação, é por lá que ele devolve essa redação pra gente. Então, assim, é muito completo, sabe? Eu realmente investi e eu tentei trazer algo pra comodidade da sua casa. Então, as mentorias, né? As mentorias é a mesma coisa, elas acontecem todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. É 1 hora resolvendo questão de concurso público. Nossa. Do concurso que ele vai ter. E ele sanando dúvidas. Do que, Adiane? De redação e de língua portuguesa. Porque esse concurso da APF, ela tem redação e tem língua portuguesa. O da SEDUC, mesma coisa, né? É mais forçando ali a discursiva. Cada vez tem algo diferente. Ah, Adiane, mas eu não vou fazer concurso, então eu só vou estudar quando tiver concurso? Não! Sabe por quê? Porque quando você estuda, abre a sua mente. Eu amo quando os meus alunos chegam em fevereiro no meu cursinho, que tudo que eu falo, eles ficam assim, ó. Onde que eu tava? Nossa. Diane, onde que eu vivi? Abre a mente. Onde eu vivi? Porque assim, a gente fala de atualidades. Eu falo que nas minhas redes sociais eu não gosto de entrar em assuntos polêmicos. Mas na sala de aula eu subo na mesa, eu pulo de cima dela, grudo no lustre, fico de cabeça pra baixo pra explicar pra eles o que aquilo significa. A nossa última temática agora foi sobre... Você a cabeça no lustre. Sobe na mesa. Isso. A nossa última discussão agora foi bebês reborn. Ai, que legal esse tema, gente. Entendeu? Do céu. É assim, eu sei que se eu for com uma discussão dessa pra uma rede social, eu sou cancelada. Mas com eles eu consigo discutir. Porque bebê reborn nada mais é do que vínculos emocionais. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas pegam esse copo aqui, gente, ó. Pelo amor de Deus. Ah, eu amo esse copo. Eu amo esse copo é meu, eu vou viver com esse copo, eu quero... Então, são vínculos emocionais, vínculos afetivos, vínculos simbólicos. Ou seja, isso aqui simboliza algo para mim. Vocês lembram das bonecas de porcelana? A sua avó tinha boneca de porcelana? Então, elas tinham um apreço por aquela boneca de porcelana. O Bebê Reborn, ele vem tentar trazer um novo formato daquela época. Só que agora as pessoas estão adoecidas mentalmente. E aí, o que acontece? As pessoas atrelam o simbolismo aquele objeto e ela pega aquilo como uma verdade absoluta. Então, é sobre isso que a gente discute nas nossas aulas. Então, o adolescente que entra ali, ele não sai da mesma forma. Uma outra coisa que a gente pega muito no pé. Você quer fazer esse curso mesmo? Você tem certeza que você quer fazer? Ah, Diane, não quero. É que meu pai ou minha mãe quer. Não, então você vai conversar com eles. Você vai falar, mãe, Isso eu não é legal. quero. Eu não quero. Você sabe por quê? Porque isso aí é o seu futuro. É o seu futuro. E às vezes o pai e a mãe não é nem crueldade. Às vezes ele nunca ouviu esse adolescente falar que ele queria aquilo ou não. Né? Então, é sobre isso. É sobre transformar pessoas, transformar histórias mesmo. E para futuro, Dijane, o que você está planejando, assim? Como é que você imagina a escola num futuro curto, no futuro mais distante? Qual que é o teu sonho para sua escola? Então, eu vou abrir uma escola ali no centro, onde era a antiga prefeitura. Mentira. Ai, eu comprei o prédio da prefeitura da antiga. Eu comprei o prédio em frente ao Banco do Brasil, a antiga prefeitura. A gente vai demolir e vamos fazer isso. Nós vamos demolir e nós vamos fazer ali uma escola. Uau, tô brincando. o ponto mas é péssimo, assim, amor, o ponto é péssimo. Amor, é assim, você precisa sonhar, né? Você precisa sonhar. Né? Então, assim, pro meu futuro, a gente vai ampliar a nossa instituição, porque hoje, com 1 ano, ela tá pequena. Mas você pretende ficar no mesmo lugar ou você pretende sair de lá? A gente vai deixar aquela unidade, a gente vai abrir mais uma unidade. Ah, uma segunda unidade. Uma segunda unidade. E aí, essa segunda unidade, ela vem toda repaginada, porque daí lá dentro, a gente vai ter uma parceria com as empresas, porque eu quero treinar pessoas para trabalhar. Então, além do Adiane Fernandes cursos preparatórios, eu quero, de fato, auxiliar pessoas para que ele faça um profissionalizante. Maravilhoso. Já que me colocaram na categoria de profissionalizantes da CITES, agora eu vou ser profissionalizante. Né? Mas isso é para um futuro ali. Então, a gente vai capacitar. Então, toda empresa, quando ela quiser alguém, ela vai contactar com a gente. Adiane, eu preciso de uma vendedora de ótica. Você tem aqui. Eu preciso de uma vendedora de roupa. Por quê? Quem quer vender bem, quem quer vender certo, quem quer atender bem, precisa ter os melhores.
E se eu quero ter os melhores, eles precisam ser capacitados. Ah, Jane, mas aqui a gente tem já empresa que faz isso. Amor, é que você não viu a minha, tá? Não, e assim, ó. Você E outra não conhece coisa, a você Dijane. tem a experiência, você percorreu esse caminho. Então, compartilhar isso é praticamente de utilidade pública, porque a Itagará precisa de pessoas bem preparadas para Precisa. E eu vejo a Precisa. Dijane um ser real. É. Algo fácil de entender. Então, você vai... Com certeza, você passa isso. Não é à toa o sucesso dos seus alunos nas redações, Sim. né? Nos Enems. Graças e a nas Deus. aprovações de concursos públicos. Nossa, também. agora a gente teve, assim, bastante pessoas. A gente ainda não conseguiu postar todo mundo, porque até consegui reunir todo mundo, né? Mas a gente teve, assim, nossa, foi fantástico. Mesmo num aulão em que eu estava lá destruída por dentro, eu consegui passar tanta coisa. Teve gente que foi naquele aulão e foi aprovado. E falou, Diane, as dicas que vocês olha passaram isso, naquele aulão Dani. foi decisiva para minha vida. Então, assim, a gente conseguiu contribuir de fato. E pensando ainda, né, em futuro, esse ano a gente quer ampliar mais os nossos treinamentos, tá, Dani? Então, assim, hoje Nossa. eu quero focar realmente no treinamento, eu quero entrar na sua empresa, eu quero conhecer as dores da sua empresa, tudo focado para a comunicação, porque eu falo que o ato de comunicar-se, ele transforma vidas. Transforma. Você pode sim ter uma gestão dentro da sua empresa, você pode ter vários profissionais que auxiliem ali numa questão de cobrança, numa questão administrativa, né, no pessoal, numa vestimenta, mas a comunicação, ela muda vidas. Então, começa a observar como que o seu funcionário fala. Isso é o ponto ápice de tudo, né? Começa a observar como que o seu funcionário atende. Começa a observar se o seu funcionário que vendeu esse copo aqui, ó, ele conseguiu fazer uma pós-venda desse copo. E aí, gostou do copo? O copo quebrou? Quer outro copo? Eu tenho outro aqui. Sabe? Isso é o quê? As pessoas estão vivendo em um tempo em que as relações, elas são muito voláteis. Então, assim, é tudo... As pessoas, elas querem carinho, elas querem... Eu quero comprar esse copo aqui, ó, mas quando eu chegar na minha casa, se alguém falar, gostou do copo? Ai, gostei, que copo Gostei. lindo, eu amei esse copo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão carentes emocionalmente. E se você, empresário, entender que o seu produto atende essa carência emocional, quando você faz uma pós-venda, todas as vezes que o copo dessa pessoa quebrar, que o filho dela lavar esse copo e quebrar, ela vai falar, eu vou voltar lá para comprar outro copo. Porque, Sim. eles são tão carinhosos. Eles são tão especiais. E tudo é Maravilhoso. comunicação. Tudo é comunicação. Ô, Theo, Aproveitando... eu tô Tá vendo que o nosso tempo... A gente pode marcar encerrou. outro, obrigada. A gente pode marcar Né, outro, olha lá. gente? Viu? E a gente... Esse teu pós-venda veio justamente casar com a nossa próxima dica, né, Dani? Exatamente. Porque você sabe, uma empresa que tem um pós-venda incrível aqui em Tangará da Serra e que não só o atendimento, mas o pós-venda também, Campo Solar. Uau, arrasou. Campo Solar, soluções em energia renovável. Se você Eu ainda não tenho placa solar, gente. isso que eu ia Me liga dizer. lá. E então, você já vai reservando as suas 3 últimas contas de energia, de verdade. Vai pensando nisso e pensa no benefício que o sol vai fazer para você, para sua vida, para sua empresa, para sua casa, para sua família. Tá. Deixa o sol pagar sua conta de energia e quando você pensar em energia solar, você pode ir para Campo Solar, porque Show. esse atendimento que você tanto preza, que nós prezamos, eles têm. Esse pós-venda que nós desejamos em Eles outros estabelecimentos, eles têm. Entendi. Porque eles têm um espaço reservado dentro da Campo Solar para direcionar você, na verdade não direcionar, eles têm um espaço dentro da Campo Solar que eles, de lá de dentro, eles monitoram a sua produção de energia, Dijane. Uau, arrasou. Você tem um aplicativo que você vai saber da sua produção de energia. Se a Mariana Isso aqui tá correto. tomando muito banho, né? Se ela tá... entendi. Isso Gente, significa se o ar-condicionado tá ligado. economia. Isso significa Economia financeira. financeira e Sustentável, bom pro planeta. para todo mundo e para sua sanidade mental também. Maravilhoso. Arrasou. Gente, Campo Solar, soluções em energia renovável. Conversa com aquele pessoal, deixa teu telefone, suas 3 últimas contas e esquece. Vai viver sua vida, vai ligar o ar-condicionado para sempre na sua vida, na sua casa, mesmo no frio.
Maravilhoso. Quem Adjane, tem, sabe. Então teremos que... Ai, a Adjane, tem gente, certeza? vamos Tá outro. ótima. A gente ficaria mais 1h30 conversando com você tranquilamente. 1h30? A conversa foi muito boa. 1h30, eu tive que pedir Foi pra muito Mariana boa. levar João pro Chiruca, porque já passou meia hora. Você já... Eu e a Theo já queremos fazer o seu próximo treinamento em vendas, porque nós precisamos Arrasou. Isso. vender. Aqui a gente tem uma falsa impressão que nós não somos vendedoras, mas eu sempre lembro Vocês que eu são sei que nós somos vendedora. Sim, você também Exatamente. é. Porque nosso cérebro acredita no que a gente fala pra ele. Nós Então, vendemos. eu acho que todo mundo às vezes tem uma vendia sensação, Boticário. poderia vender mais, Não, sou vendedora, mas sempre tenho algo a mais pra Exatamente. aprender. Então, A gente sempre tem algo pra aprender. Sim, é bem isso, Né? gente. Eu falo Sempre, que sempre. todo mundo tem algo pra Sempre. ensinar e todo mundo tem algo pra aprender. maravilhoso. Você quer deixar umas considerações finais pra gente encerrar? Uma conclusão. Proposta interventiva. Mentira. É de redação, né? Redação a gente chama de... A conclusão a gente chama de proposta interventiva. Ok. O que é uma proposta interventiva? É quando você propõe uma solução. Então, eu vou fazer uma proposta interventiva para você que está me assistindo. Eu sou a Adjane Fernandes. Se você ainda não conhece a minha empresa, você está convidado a ir lá tomar um café, comer um bolinho, conversar comigo, conversar com a nossa equipe. Hoje, nós trabalhamos com um mix de produtos e eu tenho certeza que um desses produtos podem te atender. Hoje, o meu queridinho hoje é o treinamento empresarial, realmente, porque o treinamento empresarial ele tem modificado vidas, ele tem transformado empresas. E para você que está aí empreendendo, seja você novo, seja você velho, né? No ramo do empreendedorismo, nós precisamos de pessoas. E quando a gente precisa de pessoas, nós precisamos capacitá-las. Entenda que o seu funcionário ele precisa de fato ser apaixonado pelo lugar em que ele trabalha. Eu falo que as meninas lá, elas se dedicam tanto porque elas são realmente apaixonadas pelo trabalho, pelo local onde elas estão. Então, aquilo ali precisa passar uma confiança, uma confiabilidade. Elas precisam, de fato, entender que eu estou no melhor lugar. E que se chegar alguém e oferecer, por exemplo, 200, 300 reais a mais, não. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho um poder de crescimento, porque aqui a empresa, ela me capacita, porque aqui a empresa me transforma. É sobre isso. Então, que tudo isso que a gente falou aqui possa, de fato, vir de encontro com aquilo que você acredita. Eu gosto muito de falar de Jesus, né? Porque eu falo que é Ele que nos move, que o Senhor continue derramando uma bênção, uma graça sobre a tua vida, que todas as vezes que você pensar em desistir, você pensa que você tem um propósito e que você não está ali por acaso. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu coração. Um beijo grande. Maravilhosa. Amém! E Já se recebemos. você também quer contar a sua história neste podcast, entrevista com elas, comigo, jornalista Daniela Santos, e com a minha super parceira, Teodora Malacrida, mande uma mensagem agora que a gente vai conversar com você e te explicar tudo como funciona para você também sentar nesse lugar onde está a Adjane e contar a sua história, que pode ser que inspire muitas pessoas como a sua história inspirou o nosso público Com e nós certeza. também. Com certeza, Adjane. Muito obrigada. Ah, eu que pela agradeço, viu? Muito Você obrigada. sabe que vocês moram no meu coração, né? Você e não também. E não paga nem aluguel pra morar aqui, Maravilhoso. tá? Que Deus Nós continue adoramos. abençoando esse Amém. lugar, viu? Amém. A gente Amém. recebe, a gente quer mais e nós vamos fazer curso de venda com você. Com certeza. Gente, Vamos, então? Ai, que pena. Que gostoso. É muito bom estar ao lado de pessoas que emanam boas energias. Vamos antes que o Adoro. Edson apague as luzes e deixe a gente Irmão, aqui. por favor. Só um pouquinho. Gente, um beijo. Fica com Deus, até o próximo. E quem sabe o próximo pode ser você. Aqui, ó, com a gente. É tão gostoso. Não briga com a gente, não. Vem pra cá. Até mais, Né, gente. Dani? Beijo. Djane, beijo. Obrigada, Beijo, ó. com Deus. Amém. Vocês também. Tchau. Tchau.